Sejam muito bem-vindos a mais um Mazoncast. Este que não é mais um podcast, não confunda. É o Mazoncast. O Mazoncast. Um podcast feito pra você que ama uma resenha, um entretenimento, uma conexão, informação, com um toque especial aí de muita beleza. Não da parte do título, mas da minha parte. E não só da nossa parte, mas dos convidados, né? Dos convidados. E também daqueles que permeiam o nosso programa, os nossos seguidores, os nossos inscritos. Os caras é bonito, né? Só vem monstro aqui. Os caras é bonito. E a técnica? A mesa técnica também. Técnica, tô ouvindo então... o barulho da mesa técnica, que também tem uma beleza, não, né? A equipe toda. A mesa técnica tem uma beleza. A equipe toda. O Brasa, o sorriso do Brasa, ele me encanta. E o Brasa fez a sobrancelha, né? Fez a sobrancelha. O bichão tá no style, né? Gente, a Gabi tá de gel. Gabi, você tá de parabéns. Fez a sobrancelha do seu pai. Seu pai está... Ele ganhou uns 20 anos aí. Rejuvenesceu. Estamos rodeados de pessoas belas. Rejuvenesceu. Belas. É isso aí. Né? Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mais um programa do seu lado. Mazoncast. E eu queria fazer algo diferente hoje. Você que está nos assistindo, antes de chamar a estrela do nosso dia hoje, sim, nosso convidado, eu quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Sem eles, nosso canal não existiria. E eu quero, com muita gratidão, como, infelizmente, né, apresentar esses caras. Titão, primeiro o nosso Mandu, né, que sempre tá do nosso lado aí, desde o começo, nos alimentando. Enchendo a nossa barriguinha dos convidados. Os caras têm pizza, os caras têm açaí, os caras têm de tudo. E nós queremos aí deixar aqui na tela o link para você que deseja fazer um pedido também com o Mandu. E hoje está estrelando no nosso episódio a Anhanguera, gente. A Anhanguera do polo aqui de Diadema. Muito bacana, né? Tô feliz por mais um patrocinador. Muito top. Porque é o que mantém o nosso programa. E são pessoas que têm acreditado no nosso trabalho. E, poxa, somos gratos por demais. Com certeza. A Anhanguera é o nosso novo patrocinador. A Anhanguera, especialmente no polo de Diadema, eles têm, na verdade, 3 polos. Eles têm 2 em Diadema e 1 no Taboão, tá? E o polo central é o polo de Taboão. Nós vamos deixar o link aqui na tela, QR Code, onde você que deseja se formar em algum curso, administração, gestão, cara, logística, enfim, você pode acessar esse link, o QR Code, e se inscrever para você se formar, se tornar uma pessoa melhor. Informação, é isso aí. exatamente. Vamos para o que interessa agora. Vamos para o que interessa, Timóteo. Tá conosco hoje nosso monstro, que não é só guerreiro no nome, velho. Não é. É na vida, né? É na vida, velho. É na vida. Uma das histórias mais resilientes que eu já vi, presenciei, mais próxima de mim, mais próxima verdade. Também. Eu posso concordar com você. Tô nessa linha de pensamento também. Com certeza. E está conosco nada mais que Roger Guerreiro. Obrigado, Guerreiro. Obrigado, eu agradeço. Olha o sorriso dele, é bonito, né? As datas aí não estavam batendo, né? Pra gente estar vindo, já era pra ter vindo antes. Verdade, mas agradeço o convite aí. Esperamos fazer aí um ótimo podcast aí pra galera. Vai ser top demais. Vai ser top demais. Meu, mais uma vez, obrigado. Quero externar minha gratidão por você, por ter vindo. A gente se conheceu, acho que foi antes da pandemia, né? Ali na escola do Fabinho, onde você levou sua escolinha antes lá. Da pandemia. Acho que foi um festivalzinho lá. Tive a honra de te conhecer. Mano, você é um cara simplão, conheceu ali, humildade, deixou seu né? WhatsApp, humildade. Velho, que humildade, mano. Não é porque tá na sua frente não, Guerreiro. Não pode perguntar pro Fabinho, o Fabinho tá assistindo aí, ele sabe. Deixou seu WhatsApp aí, mano. Qualquer coisa me fala aí, manda. Da hora, velho. Você é um cara simples, mano. Muita gente acha que o jogador de futebol, né, quando a pessoa se torna, né, foi ou é um jogador de futebol, que ele, de repente, é uma pessoa intocável, ou é um cara de difícil acesso, e não é nada disso, né? Eu encaro como apenas mais uma profissão que a gente ama fazer, né? Toda criança sonha em ser jogador, alguns conseguem realizar esse sonho e outros não. Mas eu vejo como uma profissão, como qualquer outra. A diferença é que o jogador acaba aparecendo mais na televisão, a fama que deixa... Visibilidade. A visibilidade que deixa o jogador assim. Então, eu me vejo como mais um. Então, não tem por que a gente querer ser mais do que alguém, porque eu fui jogador de futebol e o outro não foi. Ao mesmo tempo, o cara foi médico e eu não fui. Então, top demais, né? É normal. É uma visão bacana, né? Talvez não é a visão que o pessoal tem, né? Muita Mas nós que estamos tendo essa oportunidade, Timóteo, de ter acesso a pessoas que se destacaram, que tem uma história top demais, nós de fato temos essa impressão.
E, poxa, é de extrema importância ressaltar Você isso, já conheceu uns caras aí que tem o nariz meio empinadão, que não fala com ninguém? Não, isso aí tem bastante. Tem né? muito. Acho que em todos os segmentos, Timóteo. Todos Na os segmentos, música, né? no futebol. Acho que, Sempre tem, na né, verdade, o velho? cara que se acha, sei lá, destaque em qualquer outra situação, né? Tipo, o cara se coloca sobre os outros, né? Isso é zoado, Na né, mano? verdade, existe a questão, a lei da oferta e da procura, né? Quando você é procurado por alguém, normalmente é porque você está num cargo superior ou porque você, teoricamente, para os outros é uma pessoa mais importante, então você demora a atender telefone, você responde depois. Quando você está na parte do procurado, e quando você procura é o contrário. Então, às vezes tem pessoas que esquecem que a roda gira. Então, que um dia você vai ser procurado, um dia você vai ter que procurar a pessoa. Então, o que eu tento fazer é sempre me colocar no lugar do outro e para poder ter essa resiliência, esse entendimento, essa coisa de saber dar atenção para todo mundo, saber também com quem eu posso, né, contar mais, com quem eu posso contar menos, com quem eu posso passar o meu contato, com quem é melhor não passar o contato. Sim, então, a sim. gente tem que ter essa leitura, mas o principal é a gente botar a humildade em primeiro lugar e saber que a gente não é melhor do que ninguém e também não é pior do que ninguém pelo cargo que a gente ocupa ali naquele momento. Saber sua Verdade, importância, né? Exatamente. Saber sua importância e tratar as pessoas com, né, nessa questão. Com certeza. Mas, poxa, Roger, assim, eu estou muito curioso, assim, porque as pessoas que nos acompanham, nossos amigos, sabem que com relação a futebol, eu sou um pouco desatualizado, confesso. Timóteo é mais antenado. Então, assim, a minha versão dessa resenha vai ser, eu acho que é um aprendizado, cara. Eu tô muito curioso para saber, poxa, quem foi o Roger Guerreiro? Lógico, né? Eu também não tô cru aqui, obviamente, né? Deu um Google. O pai Google, né? O pai Google nos ajuda, né? Lógico, Tem uns negocinhos. Fiquei sabendo que ele ficou apaixonado pelos lances seus lá na Polônia lá. Poxa, cara. As bermudinhas. Valoriza você, irmão. Ficou de olho na coxa do Rosa. Valoriza os glúteos, com todo respeito, não, brincadeira. Mas, poxa, vou ressaltar, muito obrigado por essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer a sua história aqui na mesa. O Timóteo, poxa, Timóteo é de rato de futebol. Eu tô aqui para aprender e eu sou curioso. Vou fazer perguntas aqui, tô antenado e, poxa, E já aproveitando isso, Exatamente. começa contando a sua Conte. história pra gente, mano. nos aplicie com a sua Eu sei história. que você já irmão. contou sua história em vários lugares, mas Já. você vai contar hoje no Mazoncast Vamos aí. contar, não do tem começo ao problema. fim. Futebolisticamente falando, É isso aí. eu comecei profissionalmente no São Caetano, né? Eu sempre joguei futebol de várzea, vim do futebol varziano. Sempre jogando na várzea ali do ABC, principalmente, em São Caetano, ali Certo. nos campos, São José, Tamoio. E até que surgiu uma peneira no Sub-15 do São Caetano e o pessoal do São Caetano chamou os times de várzea, que tinha essa categoria, para ir fazer peneira lá. Legal. E eu jogava no Tamoio na época, clube do Tamoio, que hoje até acho que demoliram tudo lá, acho que vão fazer prédio, enfim. Uhum. E fiz essa avaliação e passei. E aí, desde então, fiquei no Sub-15 do São Caetano e Sub-15, 17, 20, até o profissional. Graças a Deus, a única peneira que eu passei, que na verdade Caramba. eu fiz 6 ou 7, se eu não me engano. Acho que eu vou Caramba. fazer tudo isso, velho. Fiz duas. Essa foi a última, Fiz- obviamente. Na verdade não foi a última. Eu fiz no Nacional. Antes do São Caetano eu tinha feito no Nacional e no Juventus. E aí depois do São Caetano, quando o São Caetano entrava de férias, eu ia buscar outras peneiras, né? Legal, sério? Então eu fiz 2 no Corinthians. Foi não- correr atrás da oportunidade, né? Foi 2 no Corinthians, não passei, porque o São Caetano naquela época tava crescendo, foi bem antes do boom de 2000, né? Eu entrei no São Caetano 2000 foi um em explosão, né? 1997. Então o São Caetano tava lá na 3, lá a gente treinava no campo do Cerâmica ali, que hoje é o Céu Meninos ali, um campo bem ruim. Então, enfim, quando eu tava de férias eu tentava arrumar peneira em outro lugar. Então fiz 2 no Corinthians, fiz uma no Palmeiras e todas reprovado. E aí voltava pro São Caetano. E aí no São Caetano eu consegui dar sequência e subi pro Sub-17, Sub-20, me profissionalizei. Com 17 anos assinei o primeiro Caramba, contrato novão. profissional. Que é o titular alto empenho.
Tipo profissional de alto empenho ou não? Atleta de alto empenho? O alto rendimento, alto né? rendimento. Que eles falam aí de alto rendimento, mas quando você entra num clube aí com categoria de base, aí já é a cobrança por resultado, já joga Campeonato Paulista aí contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e a sua chance de aparecer acaba aumentando. E aí entendi. assinei profissional com 17 anos, e aí com 18 subi para a equipe profissional de São Caetano, fiz parte do grupo da Libertadores, primeira Libertadores da história de São Caetano, que foi em 2001. Eu participei no grupo, não joguei como titular, mas fui pro banco em todos os jogos, viajei, fui pro México, outros países, enfim. E aí dali fui pro Corinthians, né? Voltei pro Sub-20, aí o Corinthians jogava Campeonato Paulista contra o Corinthians ali, nas categorias de base. Já tinha feito 2 peneiras lá, tinha sido reprovado. Aí, ó. Mas, como eu falei, a roda gira, uma roda Exatamente, volta. dá volta, exato. Então, acabava sempre jogando bem contra o Corinthians, nos jogos contra o Corinthians, São Caetano e Corinthians. E até que uma vez o pessoal do Corinthians falou: você não vai mais jogar contra não, você vai vir a favor agora. Que da hora. E você é corintiano ou não? Sou corintiano. Fui corintiano. Que legal. Então, aí teve oportunidade, eu fui para a categoria de base do Corinthians, fui pro Sub-20. Joguei aquele ano, era meu último ano de juniores, né, que fala de Sub-20. Joguei o Campeonato Paulista daquela categoria. 2003 joguei a Copinha. E depois da Copinha, fui alçado aos profissionais do Corinthians. Cara, que da hora você ser corintiano. Porque uma coisa é você assistir um jogo lá dentro. Ou ser corintiano e jogar em outros clubes. Mas, cara, passar pelo clube que você ama de paixão, né? Isso é fantástico louco, demais, né? velho. Com certeza. Eu digo que hoje, assim, as crianças de hoje, né? Eles cresceram vendo muito agora a Champions League, não sei o que. Sim. Então, antes de passar por algum clube no Brasil, eles já querem ser contratados pelo Manchester City, pelo Liverpool. Eles querem ser o Salah, o Mané. Molecada né? já. Eles querem ser o Vini Júnior, que tá lá no Real Madrid, enfim. Mas na nossa época, na minha época, no caso, quando a gente brincava no gol, a gente gritava Ronaldo, né? Espalmava, né, a bola, Ronaldo, queria ser o jogador ali do Corinthians, o Neto batendo falta. Então, eu cresci naquela época e assim, isso eu coloquei como meta na minha vida, como sempre, é uma coisa que me faz sempre manter o pé no chão, que é colocar o dinheiro como consequência, não como... consequência dos seus atos, né, do seu trabalho, não como prioridade. Então, o meu sonho era jogar no Corinthians. Olha só. Se fosse de graça, eu ia jogar. Pode crer. Quem que era a sua paixão quando você... Você é de 84, 82. Né? 82. 82. Quem que era o seu ídolo ali na época e tal? Então, meu pai sempre me forçou a ser palmeirense. Mas aí com 8 anos, foi em 1990, quando o Corinthians ganhou aquele título brasileiro, o Neto batendo aquelas faltas, Tupanzinho fazendo aquele gol espírita contra o São Paulo. Dali eu virei corintiano e passei a acompanhar bastante o Corinthians. Mas eu, assim, futebolisticamente falando, como inspiração, eu sempre admirei muito o Zidane. Então eu sempre olhava vídeos e tal. Legal. Da hora. Pulando um pouco, até indo pra parte da Eurocopa. Eu lembro que na minha estreia na Eurocopa eu tava no hotel vendo vídeo do Zidane antes do jogo. Então, que louco, velho. Caramba! Você tinha uma característica assim, mais pegada. Então, a gente, né, a gente se espelha, vê algumas ações pra tentar fazer em jogo e tal. É importante isso, né? Você se inspirar, eu sempre achei muito importante. Ídolo, assim, eu acredito muito na minha fé e em Deus, né? Eu nunca idolatrei assim ninguém. Então a gente busca inspirações, né? Então é o Zidane, é o Ronaldinho Gaúcho, são caras assim que inspiravam a gente a fazer. O Ronaldinho Gaúcho não tem como, né, mano? Não tem Ele como. É um espelho na lateral esquerda, né? Me inspirava bastante na época no Atirson e depois acabei jogando com ele no Flamengo. Então, assim, são situações que. Olha que louco, você gostava do cara, se inspirava nele, acabou jogando o cara. Acontece muito, né, no mundo do futebol, né? Você, tipo, de repente jogar com o cara no videogame, você só admirar o cara assistir na televisão. É verdade, né? E passa um tempinho, você tá lá junto com o cara. Então, assim, o futebol te proporciona isso que são coisas ali, aquele comercialzinho lá do cartão de crédito, tem coisas que o dinheiro não compra. Então, você pode ganhar dinheiro, pode fazer um monte de coisa, mas tem situações na vida que você passa, seja dentro do futebol ou fora, que não tem preço. Você não consegue estimar um valor para aquilo ali. Então, memórias eternas, né? Essas são situações que aconteceram assim que fica bastante na memória. Então, o meu sonho era jogar no Corinthians.
Aí então, chegou lá. E graças a Deus consegui. E o futebol é uma parada louca, porque é meio que uma religião, assim, né? A criança já nasce com esse pezinho pro fute. O brasileiro... Aí tem uma inspiração e tal. E que aí você comentou da molecada atual. Você apoia isso? Você acha bacana? Porque acho que perde um pouco do patriotismo, né? Com relação ao fute, né? Porque a criança já almeja uma parada tipo de fora, né? E na sua época... E pra quem veio antes de você, era o pessoal do Brasil, né, meu? Os jogadores do Brasil, então, é que, na representavam os times e tal. Nessa situação, a criança acaba pulando etapas. Legal. Porque você tem o... Né, dividindo, falando um pouco mais a linguagem moderna, é o macrociclo, né, o mesociclo e o microciclo. Então eles já querem ir pro macrociclo, que é jogar lá na ultrapassar, Europa, tipo, de fato as fases, Euro, né? ganhar em Euro e Champions League. Mas eles esquecem que primeiro eles têm que treinar, eles têm que fazer teste num time pequeno para poder, poder chamar a atenção de alguém que ele possa ir para um time grande. Para depois do time grande, os times da Europa se interessarem nele. Então é todo um processo. Então o Manchester City não vai buscar ninguém dentro de uma comunidade ou dentro de uma quadra de escola. Não vai, mano. Não busca, né? Entendeu? Eles vão buscar jogador dentro de um clube. Eles vão buscar jogador dentro de um Corinthians, de um Palmeiras, apesar que a São internet Paulo. talvez possa facilitar um pouco disso, né? Mas mesmo assim, eu tipo, aposto... uma jogada, lança um moleque lá e tal, se destaca. Isso daí é uma apresentação, mas mesmo assim, não com garante muito, né? lances de vídeo de um projeto ou dentro de uma escola, o Manchester City não vai olhar. Pode crer, o Liverpool não vai olhar. E outra, é muito sério você contratar um jogador. Lembra que o Dr. André veio aqui? Uhum. O Dr. André, se você conhece ele, jogador esportivo, e ele fala assim, cara, você contratar uma criança é uma responsabilidade muito grande. Não, então, os clubes grandes, eles vão ver a vida dessa criança, o dia a todo, dia, né? o preparamento. É todo um processo, né? Todo um processo. Porque por mais que tenha vídeo, envolve patrocínios, envolve muito dinheiro, envolve a vida extracampo, envolve muito. Que tem uma... Que você, Família. exatamente. Família. Você foi para outros países e tal, então é uma parada de louco, né? Você tirar a criança, de fato, né? É que está em formação já. Do nada, assim, por uma parada longe, distante. Entendi, não é tão simples assim, né? Tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter um acompanhamento. Entendi. E eles têm que... Né, acaba sendo esse ditado aí que se você não vive o processo, não está pronto para o propósito, né? Então você tem que viver o processo. Então hoje em dia muita gente quer atropelar esse processo. Então, acho que atrapalha então, né? Atrapalha. Muitos talvez não cheguem no objetivo por conta de querer atropelar. Muitos se perdem no caminho por conta disso, entendeu? Então assim, eu por trabalhar com crianças hoje em dia, eu sou contra o alto rendimento até os 12, 13 anos de idade. E hoje eu sou contra. Porque é normal hoje, certo? É normal. Tem a criança, o futsal, por exemplo, se joga um campeonato metropolitano, que é a partir do sub-7. Criança com 7 anos já tá ali no processo, já tá disputando alto rendimento, já tá tendo que mostrar resultado, ganhar jogo a todo custo. Sim. Então é menino que vai para jogo e fica no banco e não entra no jogo. O psicológico deve ser complicado. Você tratar isso e lidar com isso. Muitos se perdem no caminho. Então, assim, é uma opinião minha particular. Eles têm que participar de campeonatos, deve ser estimulada a competitividade. Mas eu acho que criança, mano. Tem que viver a infância. Teria que se botar algumas regras nesse alto rendimento. Concordo. Um equilíbrio, né? Não, um equilíbrio, regras do tipo assim, todos que foram têm que jogar. Então você vai em jogos aí, você acompanha aí um jogo ou outro, o menino não dormiu a semana toda porque ele tem um jogo no fim de semana. E aí ele vai chegar no fim de semana. Né? Eu já fui essa criança, cara. Aí ele vai chegar no fim de semana, aí sei lá, por o jogo tá difícil e tal, o treinador vai e não bota ele. E até traumatiza e aí, de uma forma, né? Como que ele volta para casa? Como que os pais voltam para casa? Então, normalmente, as crianças na categoria de base, nessa idade, os pais que bancam. Roger, engraçado. Os pais que bancam. Então, o pai paga a inscrição igual que tá jogando e o filho dele não joga e o outro joga. Então, são N fatores. O professor a orelha fica quente mais que juiz, né? Mas a molecada é cobrada. Meu pai, eu acho que eu já falei. Meu pai, ele era um cara que, tipo, o sonho dele era que a gente fosse jogador. E o Timóteo se destacava. E o meu pai jogava essa pressão pra mim, entendeu? E, tipo, era chato. Eu não queria dizer pro meu pai assim, pô, pai, eu não gosto. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de estar ali. Isso eu tô dizendo que isso porque eu senti uma cobrança. Imagina um moleque que gosta, espera por isso, e aí chega pro pai, não joguei, ou tipo, pô,
não me destaquei e então, tal. são muitas Frustra coisas que criança, a gente né, vê mano? aí, que muitos se perdem no caminho. Então o Brasil poderia ter muito mais talento se fosse melhor administrada essa questão aí da evolução, da formação. Mas isso daí já entra numa parte cultural, já entra num ciclo que já está vicioso Tem jeito. há muitos e muitos anos. Não sou eu que vou mudar, não é outro. Exatamente. Tem que ter muita gente querendo mudar para que entendi. a mudança Todo um aconteça, sistema, né? né? Mas eu nunca vou deixar de expressar a minha opinião. Então Com até a certeza. categoria ali, o sub-13... Eu sou contra o alto rendimento. Eu sou a favor de que existam competições, mas que todos os atletas ali inseridos participem. Não Legal. de uma forma igualitária, tipo, a gente sabe que uns vão jogar mais, outros menos, mas que todos entrem em campo, entrem em quadra e evoluam. Com Ô, certeza. Roger, você falou de sub, né? Desculpa a ignorância, mas sub-13 é com relação à idade? Isso, com relação à idade. Então, eles são divididos em sub-7, sub-9, 11 e Pode 13. crer. Então, sub-7, meninos de 6 e 7 anos, sub-9, meninos de 8 e 9, e assim vai entendi. indo até o sub-20, que é a última categoria antes Que é pro alto antes do rendimento. profissional. Ah, Da hora. entendi. Mas não, o alto rendimento independe da categoria. Então, Ah, é? você O tem cara menino pode ter de 15 anos e pode ser alto menino rendimento. de sub-7. Sub-7 que Ah, joga a entendi. federação. Já tem contrato eles já, né? são, assim, alto rendimento. Às vezes não é quando o menino é federado. Então, o sonho do pai é que o menino seja federado. Entendi. Então, meu filho é federado na Mercedes, no MESC, no, sei lá, no Corinthians, no Palmeiras. Já Ele alto joga, rendimento. ele joga federado. entendi. Então, ali já é um alto rendimento. Entendeu? Então, independente da idade, existe essa separação do alto rendimento pro nível escolinha, no caso, né? Então, tem equipes que têm um alto rendimento e a parte de escolinha. Eles veem que o moleque ficou bom, tá bom ali pra escolinha, eles puxam pro alto rendimento. Boa. Só que no alto rendimento, você vê jogos, por exemplo, do menino errar 2 passes e o treinador tirar. O menino jogar 1 minuto na quadra, o menino errou 2 passes e o treinador tirar. Puxa, é Então, esse o como- ponto que você fala. Então, esse ponto, esse nível de cobrança excessiva que atrapalha. Pô, Atrapalha, eles estão caramba. numa iniciação, eles estão em constante evolução. Então eu digo, de que adianta eu ter uma criança, por exemplo, num Corinthians? Só que a criança é reserva no Corinthians, ela não entra em nenhum jogo, ela tá ali simplesmente... Aí ele fica lá, sub 7, 9, 11, 13 no Corinthians, mas sempre reserva, dificilmente entra nos jogos. Se algum dia esse menino for dispensado do Corinthians, ele não joga em lugar nenhum. pode crer. Porque ele não evoluiu, ele não participou, ele Não não teve jogou, oportunidade, ele né? não teve vivência, ele não teve oportunidades de jogar, de trombar, de cair, de levantar. Então, simplesmente ele tá lá treinando e participando e o pai falando, meu filho tá no Corinthians. E é aí que muito se perde, como você disse, se né? perdem, a soberba aumenta. Então, meu filho tá no Corinthians. Chega muitos meninos pra mim com currículo lá. Meu filho jogou sub-11 no Palmeiras, sub-13 no Corinthians, sub-15 no Santos e aí sub-17 tá desempregado. Poxa. Não adianta vida, nada. velho. Não adianta Você nada. tem que ser profissional no time grande. Você não tem que... É só claro, participar. claro que se for um Kaká da vida, que desde o sub-10 eu joguei contra o Kaká na época São Caetano e São Paulo Cara, e que tal. legal. Crescer dentro do clube e se tornar um profissional, pô, legal. Mas é muito difícil. É muito difícil. É que o Kaká teve outras É formas muito também, difícil. né? Kaká, o William no Corinthians, O hoje tá William. no Jô. Então tem nomes que Começaram começaram lá Começaram e, ali. e viraram lá. Acho que um cara desse... Entendi. Então se eu vou te formaram, dar né? até o meu exemplo. Eu cheguei no Corinthians com 19 anos. Eu joguei só 6 meses de base e virei profissional. E tinha moleque que tava 10 anos lá no Corinthians e não virou profissional. Caramba. E Sim, voltando jogou para esse profissional. assunto do Corinthians, já tendo esse pé aí, você jogou 6 meses na base do Corinthians. Na base, no sub-20. Eu fui Como pro que foi sub-20. entrar? Como que foi? Quem te chamou para entrar? Os caras viram seu potencial, Então, mas como na foi? verdade, eu joguei, né, algumas vezes contra o Corinthians e até que chegou um ponto, 2002, tava para terminar meu contrato no São Caetano. São Caetano querendo renovar, mas eu ganhava, mesmo para aquela época, por exemplo, eu joguei a Libertadores pelo São Caetano com salário de R$300. Você jogou Carteira de Libertadores. trabalho, Caramba, velho. R$300. Então, naquela época, o que acontece? Para você tirar um jogador de um time e levar para o outro, a multa rescisória era o tempo restante de contrato, o que o clube estava devendo. Então, faltavam 3 meses para acabar o meu contrato com o São Caetano. Meu empresário foi lá, depositou R$900 Tá e tudo me tirou do São Caetano e eu fui pro Corinthians. Então, aí eu fui para a base do Corinthians. Saiu do São Caetano eu e o Michelzinho.
O Michel trabalha como auxiliar do Renato Peixe, estava trabalhando agora no São Bernardo. E aí esse empresário levou a gente pro Corinthians, a gente foi pra base do Corinthians e joguei o Paulista lá 6 meses na base. Da hora. Disputei a copinha e fui alçado ao profissional. Mas aí é uma história muito louca também pra eu ter chegado ao profissional. Então tem muito de Deus e tem muito de você estar preparado para a oportunidade. Sim. É o que eu passo muito pros meus alunos hoje em dia, sejam alunos de inclusão só, que praticam futebol por um esporte, um hobby, uma atividade, ou pro alto rendimento, né? Porque a criança hoje em dia ela espera uma oportunidade para se preparar. E aí não dá tempo. Você tem que estar preparado, E aí? você tem que ser para ter. E aí não dá mais tempo, Tem que entendeu? andar preparado, né? Então, Sempre preparado. No Corinthians aconteceu isso comigo. Você jogou com quem no Corinthians lá? Vai, fala uns nomes aí. Então, na base, quando eu cheguei no Corinthians, a base do time do Corinthians era Coelho, Rosinei. Ah, o Coelho que foi Isso, lateral foi técnico. direito, foi técnico. Foi técnico Coelho, recentemente. O Fininho hoje está de treinador do Sub-20 de São Caetano. Legal. Betão, Marquinhos, zagueiro. Então tinha Bobô. Tinha uma safra lá já que estava lá. O Betão já estava mais para profissional do que a base, mas na copinha ele desceu, jogou a copinha lá com a gente também. Então na base era a base do Corinthians ali, o Sub-20 era esse elenco aí. E o salário, Roger? De 300 foi para quantos? Foi para 1.000. Foi para 1.000? Caramba. 1.000. Calma aí, Corinthians. quando você tava ali já disputando no Corinthians, foi pra 1.000? Na base, no Sub-20. base, sim. Não, mas quando você saiu da Então, base. quando eu saí do São Caetano e fui para a base do Corinthians, então aí eu fui recebendo um salário de R$1.000. Certo. Mas da base, você... Aí quando eu subi pro profissional, eles se ajustaram. Aí foi para 5.000. 5.000. Nossa. Mas tinha caras ganhando mais de 100 mil. Então a proporção, assim, para Caramba, meninos da base, velho. meninos da base, para jogadores que já tinham um renome e tal, entendi. é muito grande. Ah, então é uma Muito crescente, grande. né? Não chega já com aquele salário. Não, putz. não. Mano, foi um passinho de cada vez, uma escadinha. Crescente. mas Então assim- você vê o pessoal, eu tava lá jogando Libertadores no São Caetano, Uhum. ganhando R$300. O Silvio Luiz, aqueles caras que já estavam com Sim. nome, os caras ganhavam, não sei, se não era 100 mil, era quase isso. Não sei precisar o salário dos caras, mas era uma diferença absurda, Muito absurda, entendeu? assim. Então, no Corinthians a mesma coisa. Então você imagina, vamos supor, o Kleber era o lateral esquerdo titular. E quando eu subi pro profissional... Monstrão, negão, né? Monstro, gente Monstro, fina né, velho? demais. Gente Aí fina. eu tenho contato com ele até hoje, gente fina, tá Ai, lá que na legal. Zona Leste. Legal. Aprendi muito com ele lá no Corinthians e assim, ele já tinha sido campeão mundial em 2000 com o Corinthians. Então, os caras chegavam tudo lá de BMW, de Audi, não sei o quê. Eu chegava de busão. Não tinha, Ah, não nem tinha carro. carrinho ainda? Busão, velho. não E tinha os caras nem falavam o carro. quê pra você? Calma, você vai chegar. Tinha uns que zoavam. Pô, profissional, não tem um carro, compra um carro, não sei o que e Caramba. tal. Mas não sabia... Mas eu tinha minhas prioridades e eles não sabiam, né? Do salário que eu tinha. E quando eu fui pro profissional, foi ganhando 5 mil. Então, 5 entendi. mil eu conseguia viver, né? Bem pros padrões que Aí já eu lançou tinha. um carrinho. Não. A história do carro é outros bagulhos. Sério? Ô, mano, o Roger tem história pra contar. Sério, velho. mano? Tem história, do tem carro resenha, velho. A história do carro é outros negócios. Então eu pegava. Às vezes o Fabinho me dava carona, porque ele saía aqui de São Bernardo. Eu lembro, ele tinha um Bora. Bora, nossa, E aí bora já, ele- já era um carrão, Pegou né, mano? enjoado, né? Enjoadinho, né? Pra sair de São Bernardo, aí ele passava aqui ali na Anchieta, passava, me pegava e me levava pro Corinthians. Então, quando ele não conseguia me dar carona, eu pegava o Penha ali, descia lá perto da Rua São Jorge e ia a pé, chegava Pode a crer. pé lá no trem. Já que você falou sobre isso, pra gente voltar no assunto, o Fabinho, claro, não abriu nada, mas o Fabinho comentou comigo que essa trajetória sua, que vocês voltavam juntos por um tempo, e ele falava, mano, o Roger é um guerreiro, mesmo, velho. Ele passa por tantas coisas na vida dele, logo novo, tantas responsas que você tinha com a sua família. Então... Algumas coisas assim, difíceis de você lidar, e você tinha que cuidar da sua família. Você foi o cara que cuidou da sua família mesmo novo, velho. Sim, Família simples? Sim, simples. Bem humilde? Desde sempre, sou eu e mais 2 irmãos, né? Tinha minha mãe e meu pai na época, mas meu pai tinha muito problema com álcool, né? E acabou ficando desempregado. Minha mãe acabou tendo que se desdobrar sozinha para cuidar difícil, hein? financeiramente de 3 e... O meu irmão tem problemas até hoje, né? Com drogas, né? Uhum. E, enfim, minha mãe
gastava muito tempo dela com ele, né? Então eu tive que amadurecer na marra, sozinho, entendeu? Sua mãe ali com os problemas dela, seu pai bebendo, seu irmão nas drogas, eu também passei nas drogas, eu sei como é que é. Sim. E você tinha que pegar o seu salário ali, ajudar sua mãe, Então, cuidar na deles. verdade, que salário que eu ia ajudar ela com R$300? É. Então, o meu primeiro salário foi R$50 no São Caetano, na base, categoria de base R$50, e eu lembro que eu dava 40, eu pagava a conta de luz. Caramba. E ficava com R$10. Caramba. Todo mês. Você, pagava. nesse rolê todo que você comentou da sua família, você se sentia só? Porque seu pai, bebida. Sim, não, Sua mãe não dando conseguia atenção me mais pro- acompanhar muito. Minha mãe fazia muitos corre com o meu irmão. E assim, eu entendi. O que aconteceu é que eu consegui... Isso com a glória de Deus, porque na época não tinha psicólogo, não tinha nada. Você vê, né? Mas tinha algum Na parceiro verdade, que te ajudava, além do Fabinho, com Não, relação na a verdade, carona? eu ia jogar quando eu jogava na várzea, o meu pai me levava bêbado muitas vezes. Sério? Ou ele bebia lá no lugar, né, do jogo. Então, muitas vezes os treinadores dos times de várzea passavam lá na padaria onde eu morava, me pegava, levava pro jogo, trazia de volta. Então, tinha esse tipo de ajuda, mas, por exemplo, no São Caetano, no Sub-15, muitas vezes eu não tinha dinheiro, eu ia treinar a pé. Então eu ia Você ia treinar a eu pé? Eu andava a pé até São Caetano, até o Cerâmica ali, onde é o Certo. Céu Meninos. Sim. Treinava e voltava a pé. Não tinha dinheiro. Caramba. Então, às vezes, um pai de algum outro menino dava o dinheiro da condução. Roy, você já veio a pé? Volta de Sério, que ônibus legal. aí, pra você não tá cansado e tal. Aí eu voltava de busão. Então, eu fiquei nessa daí mais de um ano. Até que São Caetano abriu uma vaga no alojamento para mim. Então, eu moro perto de São Caetano, mas por conta dessa logística aí eu comecei a dormir a semana toda no alojamento e voltava para casa no final de semana, Nossa, que da hora. entendeu? Então, aí vivi assim no alojamento durante um ano e pouco. Aí quando eu fui alçado profissional de São Caetano, aí conseguia ficar mais em casa e tal, e fazia esse bate-volta de As voltar coisas pro foram treino. mudando nesse sentido, Foram né? acontecendo, mas bem devagarinho. Bem devagarzinho, assim, sabe? né? Foi o que eu falei. Tava realizando o sonho de ser profissional, jogar uma Libertadores com 18 anos, Nossa, muito a louco, outra né? com 20 pelo Corinthians. E eu nunca tive dinheiro como prioridade. Então minha prioridade não era comprar um carrão, minha prioridade não era... Eu tava realizando meu sonho de Cara, ser você tava jogador. focado num sonho. As minas te Sim. atrapalhavam? Porque jogador tem sempre aquele destaque com relação à mulherada, Você né? que veio da quebrada, Você vai. é- Então, E na se tornou verdade, profissional. eu Como falo caramba pros- e eu tal. falo- não, eu falo pros meninos. Na verdade, assim, eu sofria muito bullying. Sofreu bullying, mano? Por conta Na do... nossa época não era bullying, né? Não tinha. Hoje Não eu- tinha esse nada. bagulho de bullying, né? É que assim, foi o que você falou na questão do foco. Eu tinha tanto foco que eu não deixava nada me atrapalhar. Então eu tenho uma frase que eu uso para os meninos que é a seguinte: quando o ambiente externo não influenciar no seu rendimento ou no seu foco, na sua disciplina, você está preparado para ser um jogador. Louco. Enquanto isso acontecer, você não está totalmente preparado. Então o que acontece? Adolescente lá, esqueminha de menininha. Ô Roger, tem um jogo ali. Vai pro jogo, filho. Larga as meninas. Pô, tem uma festa de 15 anos ali. Pô, da hora, várias menininhas. Pô, tem um jogo. Vai pra festa vocês, eu vou jogar. Caramba, sério? Você fazia as suas Focadaço. escolhas ali. Era Muitos se perderam escolhas, com isso, né? escolhas. Então, muitos ficam pelo caminho pelas escolhas. Sim. Então, aí você sofreu bullying. Pô, não pega ninguém, Roger. Pô, quer só saber de bola, não gosta de mulher. Pô, não vai numa baladinha, mamãe não deixa sair, tem que ir dormir cedo. Então, 10 horas eu ia pra casa. Cara, Nossa. você não, sabe o que é legal? Você não tinha ninguém pra falar, não, vai. É muito louco. Você que fazia a sua Exatamente. escolha. tudo pra ser Então, eu um- fiz as escolhas, tinha Sim. tudo pra dar errado, então eu fazia minhas Caramba. escolhas. Então, no outro dia, eu tava com a minha mochilinha, indo a pé lá pro treino, aí muita gente, olha lá, o metido é jogador lá, acha que vai ser jogador, não sei o quê. não sei- Caramba, Então, assim, enfrentei bastante coisa nesse sentido, entendeu? Mas é muito louco, né? e Uma aí, criança, né? A roda girou. Adolescente, né? Então, A roda girou. muitos dos que tinham esse preconceito ou era zoado, né? Faziam esse bullying, estavam lá no Morumbi assistindo o jogo do Corinthians. Nossa, Você vê? Mano, que Estavam na louco. Com tela, 70, 80 mil Estavam pessoas na lá tela, na época. estavam Nossa. me pedindo ingresso. Te pedindo Arruma ingresso. ingresso aí, arruma a camisa do E Corinthians. qual que era a sua posição com relação a eles, assim? Eu De boa? dava, nunca levei pro coração. Porque o problema tá em quem faz, não em quem recebe. Olha que, olha a sempre cabeça, focado mano. no sonho, Nossa, né? isso aí é uma coisa... O problema tá na pessoa, não tá em mim.
Porque eu falo assim, a gente tem controle sobre as nossas ações. Sim. Sim. Né? Eu tenho controle sobre o que eu vou falar aqui, sobre o que você vai falar. Você pode falar o que você quiser aí, eu não sei o que você vai falar, o que você vai. Então, eu tenho controle das minhas ações. Sim. O que os outros faziam pra mim, tipo, eu não tenho como falar para com isso. A pessoa não vai. Se ela não quiser parar, ela não vai parar. Não adianta Não você tem jeito, né? desgastar por conta disso. Então sim. você faz a sua e pronto. Então é isso que eu aprendi, levo pra vida e como deu certo, então eu sou uma história assim que, independente de lado financeiro, eu falo, porque no lado financeiro eu dei azar no mundo da bola, que eu joguei em muitos clubes que não me pagaram, enfim, isso daí vai pra continuação. Mas, assim, eu sou uma história que deu certo. Deu certo, então, mano. se deu certo, eu consigo usar ela de exemplo para que outros possam não ter a mesma história, mas pelo menos seguir por bons caminhos para que eles também, possam se inspirar e criar a história deles dentro de uma inspiração boa. E no Corinthians, voltando no Corinthians lá, você ficou 2 anos, né? Quanto tempo você ficou eu no joguei, time oficial? Eu joguei metade base e depois 2003. Na verdade, 2003. Eu joguei só 2003. E 2003. Aí então você chegou a jogar com Vampeta, Fabinho, Doni, Fábio Luciano, Liedson, Gil, Leandro, Timaço, Leandro Gianecchini, Timaço. Legal, hein? É um elenco da hora, Timaço, né? Da hora, o pessoal super gente boa, fui muito bem recebido no profissional, entendeu? Da hora. Eu treinava com o profissional em 2002, até a minha subida pro profissional foi onde eu falei que tinha Deus e tinha o meu preparo. E como foi sua trajetória lá no Corinthians? Então, eu tava no Sub-20 e eu era reserva. Meu último ano, eu era reserva do Fininho. Certo. E o Fininho era o titular da lateral esquerda. E aí, num belo dia, pediram alguns atletas, né? Às vezes os atletas do Sub-20 vai completar treino do profissional. Quando tá faltando alguém, tem uns caras machucados. E o profissional pediu. Se eu não me engano, eram 2 ou 3 jogadores. Eles pedem a posição. Me manda um lateral esquerdo, um volante e um atacante. E o cara do Sub-20 manda. Como o Sub-20 tinha um jogo importante, ele não mandou titular, mandou reserva. E aí eu fui. Olha, o treino do profissional. Olha que legal. Você era reserva da base. Olha. Aí eu fui completar oportunidades. Oportunidades. Você estava preparado, né? Exatamente. Sim. Então fui lá fazer o treino. Fiz o treino. Gostaram, tanto que na semana seguinte pediram para voltar de novo e o pessoal do profissional falou: me manda o mesmo que veio a semana passada. Tipo, o treinador lá poderia mandar vou revezar, vou mandar, sei lá, vai o Fininho agora ou vai outro. Não quero mesmo. Eu quero o mesmo que veio a semana passada. Então, eu era reserva no Sub-20 e eu completava treino do profissional. Na época era o Parreiro o treinador, né? Monstrão, hein? Então, aí foi isso que me deu a oportunidade de jogar a copinha de titular. Porque aí chegou na copinha, os caras, o Roger tá treinando titular e tal, vai ficar no banco na copinha, era meu último ano, né? Faz sentido. Tanto que eu joguei a copinha de volante. Jogou de volante a copinha? De volante, arrumaram uma vaga pra mim no time titular. Falou, o homem tá treinando no profissional. Tá voando lá com os caras, Tá treinando no profissional e tal. Então, e o Fininho tava bem também. Excelente jogador, a gente jogou junto depois, tanto no Corinthians, depois no Juventude. Legal. Então, arrumaram a vaguinha e jogou eu e o Rosinei. A dupla de volante da copinha daquele ano, 2003, foi eu e o Rosinei. Aí depois da copinha ligaram, Roger, pra você ir direto pra Extrema. Se eu não me engano, o Corinthians estava em Extrema. E aí me apresentei lá no profissional e dei sequência na carreira. Que louco. Que da hora, meu. Eu sei que a sua trajetória, e como a trajetória de todos, passou por vários clubes, né? Como foi sair do Corinthians? Do Corinthians você foi pro Flamengo, né? Isso, foi emprestado. Foi emprestado? Foi emprestado. Como foi isso? Emprestado? Como assim? Eu tive um processo, eu assinei contrato de 3 anos, né? Profissional com o Corinthians, quando eu subi profissional. E depois do primeiro ano, na metade do ano, foi perto da metade do ano, foi a Libertadores, onde teve aquele episódio do famoso pega-pega, que eu fui expulso, enfim. Sim. E aí eu sofri um processo de fritura, né, então, que eles falam lá dentro. Não, né? Focando nisso, porque assim, cara, eu sei que todo mundo te pergunta a mesma coisa, né, velho? Não, tô acostumado. Todo mundo chata. Não, seja sincero. Acho que é chata, saco, né? Roger, fala do pega-pega, então, fala do pega-pega. Como se só a história fosse marcada só ali, né? Na verdade, hoje em dia eu levo bem de boa. Mas já ficou emputecido porque já. Porque eu jogo na várzea. Então, todo jogo de várzea, por exemplo,
Eu joguei sábado, esse fim de semana, e sempre tem alguém no alambrado. Pega, olha lá. Sério? Eu passo, então, até hoje. Então, eu jogo na várzea já tem uns 4 anos, 5 anos. Então, sempre tem um no alambrado que zoa, pega, mas acaba o jogo, quer vir tirar uma foto. Ô, tava zoando, brincadeira, tira uma foto aqui. Mas quer uma foto. Então, eu levo bem de boa, assim. Na época, foi um sofrimento muito grande. Foi a pior fase, digamos assim, até então, da sua vida naquele momento? Profissional, sim, porque, pô, é o time do meu coração, o Corinthians. E os caras te encostam. Então eu tava num nível alto, porque eu já tinha jogado alguns jogos da Libertadores, tinha jogado a final do Paulista, que o Kleber foi expulso, eu entrei, nós ganhamos de São Paulo 3-2, então eu tava assim, o meu nome tava em evidência, eu tava cogitado até pra seleção pré-olímpica na época, e aí de repente teve aquele episódio. Então aí própria diretoria fritando, a torcida foi lá na outra semana lá, me deram um apavoro. Como é que foi? Tipo, A ir no própria torcida do shopping? Corinthians, né? Gaviões, os caras têm acesso, entra lá no clube, faz reuniões, como em outros clubes também, né? Essa cultura é aquela coisa cultural do Brasil, Sim. né? A torcida do Flamengo E entrou você novão, recentemente né, lá, mano? eu novão. E como é que era ir nos lugares e tal? Porque a torcida do Coringão, os caras então, meio punk, né? Os caras chegam apavorando mesmo, mano. A Gaviões é embaçado. Não, pessoal, eu passei cada situação que... Quer contar Você algumas chegou a assim? estar num shopping, os caras chegam lá, ou Já. qualquer lugar. Qual foi a Como pior que situação? mano? Vai, Como conta a fala pior. pra nós aí? Depois desse... pra pior Você tá já. curado com isso aí? Não, tô curado. Conta logo a pior, tô curioso. Então, depois desse episódio aí, que aconteceu? Lá no condomínio onde eu moro, tinha vários torcedores do Corinthians. O pessoal ia tacar pedra na minha janela, pô. Ia tacar pedra na sua janela, mano. Vai morrer. Aí é que entra o carro, pô. Eu só comprei o carro por causa disso. Você não queria carro, velho? Eu já tinha jogado a final do Paulista. Caramba, sem carro, pô. Lá Aí já foi pro blindado, né? É mesmo, já foi pro blindado. Não tinha dinheiro pra isso, não. Não foi. Não, Mas qual carro você lançou, né? Um Fiesta, um Fiestinha, um Ford Fiestinha, na disciplina na ali. disciplina, bem- na disciplina. Mas, porém, lacrado. Lacrado, Lacradão, G5 G5 até na frente. monstro, aprendi a dirigir na marra, nem Sério, dirigir eu Roger? sabia. Pô, Roger, Aprendi a caramba, dirigir na mano. marra porque fui obrigado, porque os caras falaram, ó, se você continuar vindo treinar de busão, de metrô, a torcida te encontrar no metrô, os caras vão te Mas vão você- te bater, Mas mano. o pior é os vizinhos, Tito. Os vizinhos tacando crer. pedra no Não, no- Mas você Ai. evitava certos locais, tipo Sim, shopping, mercado, claro. comprar pão. Eu Compra pão pra mim, eu não vou fiquei não. praticamente uns 2 meses assim, de casa pro treino, do treino pra casa, de casa pro treino, G5 trancado no Isso Filme. Tem até uma situação engraçada, pegando ali a Yaya Mello, Marginal, isso aí já... O carro tava trancado, teve uma época que blitz da polícia, fizeram tirar isso filme, cheguei atrasado no treino. mesmo? Não podia o G5, né? Ô, Roger, você chegou E aí a... eu tive que arrancar os Pode isso crer. filme lá, cheguei atrasado no treino, pô, mas os caras me pararam, eu tive Loucura, que... hein, mano? Depois botei isso filme de novo, mas tive que arrancar os isso filme porque fui parado numa blitz lá. Caramba, não deu nem. Ô, mano, sou do Corinthians, E hoje- pô. Não não, deu sorte nem de pegar um e- policial corintiano, Não dei pô. sorte. Sério? cara. O G5 não Pegou logo o podia. palmeirense, bicho. O cara fez eu arrancar o G. Enquanto você não arrancar todos os isso filme aí, você não sai daqui, mano. Mas capaz, se Fez ele eu tivesse arrancar. pego. Se ele tivesse Caramba. pego um corintiano, ele ia pedir pra tirar o filme e aplicar a multa. Pela raiva dos caras, não sei. Vai Mas saber. só pra galera saber aqui, desculpa, tá? Como que foi esse episódio? As pessoas que estão assistindo, que estão boiando aí, talvez não lembra, né? Muitos, a Não, maioria vai teve lembrar. o- Foi foi o- como esse pega-pega? Começou Foi como? o jogo de volta da Libertadores, né? O jogo de ida, o Corinthians perdeu 2-1. Certo. O Kleber foi expulso no jogo de ida. Perfeito. Eu até entrei lá na Certo. Argentina, no lugar dele no final do jogo. Aham. Nós tomamos uma virada, perdemos de 2-1. Então tinha que ganhar em casa. E o jogo tava 1-1. Tava 1-1 primeiro tempo. E num lance que eu cheguei atrasado na bola. E coincidentemente ou não, foi quando o Geninho falou pega. E a gente sabe que quem joga a bola é pra diminuir o pra espaço, diminuir, tem marcação. nada a ver com bater no E cara. aí o D'Alessandro tocou a bola pra trás e eu dei o totozinho no tornozelo dele. Cheguei atrasado na bola. Hoje, se tivesse o VAR ia anular o cartão vermelho, com Pode crer. certeza. Sério? Ia anular. Eu também achei Porque eu injusto, tomei eu o achei vermelho injusto. direto. Eu Sem também nem. achei- Ah, entendi. Eu não tinha nem cartão amarelo. Então não foi 2 amarelo e o vermelho. Eu tomei o vermelho direto. Então, hoje, se tivesse VAR, com certeza iam chamar pra falar pra anular o cartão vermelho. Mas naquela época eu tomei o vermelho direto.
E no final das contas, o Fabinho foi expulso depois, no final do jogo, deu uma sarrafada no cara. É engraçado, ô e Fabinho. A torcida aplaudiu. Ô Fabinho, ninguém fala desse lance. Ô Fabinho, vem cá. Ninguém fala desse lance seu, é que você tomou vermelho, negão. Mas os caras aí falando já tava 2x1 pro River. E o River dando totó, olé, o Fabinho, pô, deu no meio lá, a torcida aplaudiu o Fabinho, tudo. Mas por que jogaram o Biel pra você, no caso? Porque futebol é cultural, sempre tem um culpado. Tem jeito, tem que ter alguém. Qualquer situação de futebol, você vê agora no Flamengo, a culpa é do treinador, aí a culpa era do goleiro do Hugo, até 2 jogos atrás o goleiro era ruim, aí ontem ele arrebentou contra o Fluminense, aí agora já é bom, então sempre tem um. A torcida esquece o que você faz também, né, mano? Nessa ocasião eu fui o culpado, eu brinco, eu já até falei isso pro Kleber e tal, que ninguém lembra do jogo de ida que ele foi expulso. A gente tava ganhando de 1-0 lá. Sim. E se tivesse 11 contra 11, não que a culpa é de quem é expulso. Quantos jogos a gente já não viu? Pô, normal. Time com 1 a menos ganhar jogo. Sim. Então acontece, mas lá ele foi expulso e ninguém lembra. O pessoal lembra só da minha expulsão no jogo de volta. E te culparam pela perda do jogo também, mano. Isso, exatamente. Mas, então Tipo, eu carreguei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Eu carreguei essa culpa aí durante muito tempo, então todo ano que o Corinthians participava da Libertadores, que não tinha sido campeão ainda, meu telefone não parava de tocar. Vem no programa de TV, vem não sei aonde e tal. Só falavam disso. Que é Libertadores. E você ia ou evitava? Não, eu ia, pô. Não tenho. Você sempre não, foi aberto. Não matei assim. ninguém, não roubei ninguém. Foi um lance lá e eu ia pra explicar o lance, falava o que realmente aconteceu. É aquilo, se as pessoas vão acreditar ou não, aí é um problema delas. O duro é que a mídia é muito delas, né? maldosa, Roger. Exatamente. Delas. Só a Então, verdade você conta, você contou. Exatamente. Então a minha verdade eu contei do lance, do que aconteceu. Em nenhum momento culpei Geninho, culpei ninguém. É uma ação minha. Tanto que eu participei de um programa do Baita Amigos, do Neto. Certo. Não tem muito tempo atrás. Foi antes da pandemia. Que um dos caras que estão lá no programa, é Vitor o nome dele. Tá. Ele me pediu desculpa ao vivo. Porque ele desculpa tava lá na sala de imprensa na época que depois do jogo me jogaram numa sala de imprensa. Nossa, que caramba. Parecia... Na Cova dos Leões. Se jogaram na Cova dos Mano, Leões. a mídia é maldosa Me muitas jogaram vezes, na Cova dos Leões. Então, Se fosse, acho que hoje, nessa questão de internet e tal, seria até pior, eu talvez. nunca vi tanto repórter na minha vida. Era um subindo por cima do outro, tanta câmera, eu nunca tinha difícil visto. de entender por que o Bel foi pra ele, né, mano? E aí, Aquilo e que aí, ele falou, e aí né, e o Vitor, e eu aceitei Futebol. as desculpas, mas ele me pediu desculpa ao vivo. Eu queria Da hora, me desculpar né? com você. E o juiz, tal. você lembra o nome do juiz da época? Putz, era o juiz famosão, eu esqueci o nome dele. Vamos agora, fazer ele pedir desculpa pra você aqui no Mazoncast, pô. Mas, gente, liga aí a central aí, pô. mas- é estrangeiro, puta, não sei não se é esse aí não. Hein, Você cara? por algum Não momento lembro. ficou meio pé da vida com a torcida, com o pessoal? Você ficou chateado, é isso, Chateadão e tudo Na mais. verdade, Como é que foi? a minha chateação foi com a diretoria no Aham. momento. Porque hoje eu encontro muitos torcedores do próprio Corinthians que eles falam que eu deveria ter tido mais oportunidades. Sim. Porque aquilo ali depois me fritaram e falaram, esse cara não vai jogar Que foi mais. quando te emprestaram pro Flamengo. Isso, Flamengo? falou, Isso, né? esse cara não vai mais jogar no Corinthians, a torcida vai ficar no pé dele. Tanto que depois daquele jogo eu joguei mais 4 jogos, acho, pelo Brasileiro e não joguei mais. Então, assim, o que eu cobrava naquela época era assim, uma sequência de jogos. O que acontece? Naquela época eu era reserva do Kleber. Então o Kleber machucou, eu entrava. O Kleber expulso, eu entrava. Então eu acabei dando sorte que ele acabou machucando. Não que eu torcia pra ele machucar, pelo contrário. Tem até uma história engraçada que eu joguei com o lateral, com o Edson Canhão, lá na Polônia. Nossa, Edson Canhão. E ele era reserva do Kleber no ano anterior. E ele brincava comigo, pô, Roger, aquele Kleber lá na minha época não dava uma rateada, pô. Não ficava fora de nenhum jogo. Eu ficava mofando naquele banco, não entrava nenhum jogo. Quando foi você reserva dele, ele era expulso, ele machucava, ele ficava sorte, né? Que E sorte. aí eu acabei jogando bastante, entendeu? Só que eu era o reserva do Kleber, ele era titular absoluto da posição. Quando ele foi embora, que era pra eu ter a minha oportunidade, foi quando me fritaram. Aí botavam Fininho, botavam Moreno, tinha outras opções. Sacanagem da improvisavam diretoria, né? Renato Abreu na lateral esquerda. Sim. E eu não tive a minha sequência de jogos. Eu falava, os caras me dá 10 jogos seguidos. Se vocês não gostarem de mim, eu meto o pé, eu saio fora. Você chegou a falar isso. Saio fora, mas não tive essa sequência, essa oportunidade. E a sensação de ser emprestado pro Flamengo pra você, com relação a essa toda Exatamente. essa história? Como foi pra voltar, né? Embora, né? Então, aí é onde entra Deus e o preparo de novo. Porque eu coloco Deus acima de todas Sempre, as né? coisas Pelo da minha visto, vida. sempre.
Mas a fé sem obras é morta. Você tem alguma religião? Então, Assim, eu sou evangélico, mas assim... sempre foi? Não, minha mãe cresceu no ambiente espírita, né? Pode crer. Então, mas assim, eu sempre tive a minha fé em Deus. Sim. Deus tá no nosso Amém. coração, não tá dentro da Amém. igreja, não tá Sim. nada. Quantas pessoas você vê dentro de igreja Sim. e quando sai da igreja Sim. peca mais que os pecadores que não vai na igreja. Sim. Então, Não, tem sim. bastante. tenho muita fé em Deus, Você é acredito cristão, muito, sou pronto. cristão, exatamente. Então, Exatamente. o que acontece nesse processo de fritura meu no Corinthians? O Júnior, comentarista hoje da Globo, foi treinador do Corinthians em 2 jogos. Caramba, Contra São velho. Caetano e São Paulo. Perdeu as 2, foi embora. E ele me viu jogar. Eu ficava fazendo fundamento atrás do gol. Eles não me botavam nem em coletivo. pô. Caramba, sério? Eu ficava treinando atrás do gol com um cara chamado Ricardo Rosa. Sabe quem é? Não. Hoje ele é personal do Neymar. Caramba, Ricardo cara. Rosa. O Neymar tirou ele do Santos, levou lá pra... Ele trabalha na seleção no Paris Nossa, Saint-Germain. que legal. Ele trabalha na seleção. Ricardo Rosa, o nome dele. Então esse cara me ajudou muito, muito, muito. Eu já agradeci ele via Instagram, a gente não tem muito contato, enfim, essas vidas seguem caminhos diferentes. Mas esse cara ficava me dando treino atrás do gol, pô. Fundamento lá, Roger, não... o momento tá ruim, mas vai melhorar. Que louco, hein, mano? Trabalha. Eu sempre vi alguém pra ajudar. Trabalha né? firme. Então esse cara foi um psicólogo meu, cara. Isso aí eu não esqueço nunca. Que te levantava, que te animava. É porque eu ia pra casa triste, porque eu tava sendo excluído. Tipo, às vezes subia moleque da base pra fazer coletivo e os caras não me botavam nem no coletivo, porque eles sabiam que eu não ia ser utilizado. Entendeu? Então ficava lá treinando e o Ricardo Rosa lá. Bora, Roger, vamos lá. Você é bom, vai dar certo. Se não for aqui, vai ser em outro lugar e tal. Que louco. Sempre me botando pra cima. E aí chegou o final de temporada, o pessoal do Corinthians querendo me emprestar pros times menores do interior. Sei lá. É muito costumeiro isso, Eu na não, época, não né? lembro os times exatamente, mas deve ter sido 2 ou 3. Roger, você vai, sei lá, Rio Branco de Americana. Não vou. Roger, tem o Mojimirim. Não vou. Vou ficar treinando atrás do gol. Não tem problema não, mas eu não vou. Porque eu confiava no meu potencial. Eu sabia que se eu tivesse uma oportunidade, eu não ia decepcionar. E eu sabia que se eu migrasse para esse... Nada contra os times do interior, porque eu joguei em vários. Claro. Mas a minha carreira ia entrar num declínio que Então. talvez eu, com 23 anos, 24, eu ia estar me aposentando. Então, até que um dia, Júnior liga. Quero trazer o Roger pro Flamengo. O cara me viu em 1 semana no Corinthians. Nossa, Quero dar uma oportunidade pro Roger aqui no Flamengo. E aí os diretores da época não deixaram. Não queria. Os caras Essa, filha da história, mãe, essa velho. história é sensacional. Você vai. Mano, Eu já Porque contei tinha um em tempo de outro contrato? lugar. Não. Ele não vai. Não quis ir pros times do interior, não vai pro Flamengo. O cara Não, queria te vamos- barrar mesmo. Não vai pro Flamengo. Até que eu tava com o meu empresário assistindo o jogo da Copa São Paulo, já em janeiro, e se eu não me engano, o André Sanches estava lá. E aí o meu empresário, eu falei, o Flamengo tá interessado aí, vocês não querem liberar? Não sei. É mesmo, Flamengo? Vai lá, eu libero. Pode ir. Então o André Sanches bateu no peito. Ele falou, ele deu a caneta. Deu a caneta e falou, pode ir pro Flamengo que eu libero. Aí deu tudo certo e eu fui pro Flamengo. Fui pro Flamengo, cheguei no Flamengo muito bem recebido e dei a sorte, entre aspas, que não tinha nenhum cara de muito peso na posição. Tinha Júlio César, tinha Zinho, Felipe Maestro, Júnior Baiano. Só que na lateral esquerda o Atirson já tinha saído, então não tinha ninguém de peso. Então eu cheguei assim em pé de igualdade pra brigar pela posição. Caiu na Que luva. legal. Olha só. Então fui lá e dei a vida, briguei pela posição e comecei jogando titular. E no meu segundo jogo foi o pior jogo da minha vida. Caramba. Pior jogo da minha Por quê? vida. Não conseguiu se destacar? Não acertei nada. Pode crer. Flamengo e Friburguense foi o jogo, no Maracanã. A sorte é que tinha muito pouca gente no Maracanã. Mas jogar no Maracanã, monstrão. Você é louco, cara. Então eu joguei o primeiro jogo contra Cabo Friense, ganhamos 2-0.
Aí o segundo jogo foi no Maracanã contra o Friburguense. Jogou, particularmente, você não jogou bem. Saí no não jogar bem é uma coisa, ser horrível é outra. Você foi horrível. Foi horrível. Tem dia que a gente não acerta, né? Eu não acertei. Olha eu falando, ô Bis, eu falando Não, igual profissional. eu não- Vamos falar de profissional pra Mas profissional aqui. acontece, eu não Olha, tem dia que a gente não acerta, No seu pai. caso era todo dia. Tem dia que a gente não acerta, É, pai. mas Tem dia no- que a gente tá aqui. no meu- Ô, jogador, você No tá meu ligado caso, no que é? graças Mas é a punk, Deus, hein, mano? não eram vários dias. Foram poucas vezes que aconteceu isso. Mas é uma deprê do caramba, Mas né? assim, eu não acertei nada, fácil, velho. mano. Eu errava passe, errava cruzamento. Tipo, ia cruzar, a bola batia no cara, voltava. Eu cruzava, batia no cara de novo, não acertava nada. O Felipe chegou a olhar pra torcida, xingar a torcida. Deixa o moleque jogar, a torcida me vaiando. Primeiro tempo. Sorte é que tinha 2.000 pessoas no Maracanã só. E me vaiaram, eu fui sacado no intervalo. O Abel Braga era o Só pra gente treinador. pegar a linha da história, quantos anos você tinha ali? 21. 21, perfeito. 21 foi quando eu saí do Corinthians. E aí o Abel me tirou no intervalo e botou o Júlio César. Júlio César jogou depois no Grêmio, Goiás, foi eleito o melhor lateral do brasileiro em 2009, se eu não me engano, alguma coisa assim. Gente fina pra caramba. E ele entrou no jogo no meu lugar. Falei, minha carreira no Flamengo acabou. Já era. Pô, Depois daquele dia, do segundo jogo. Você segundo achou jogo. que acabou? Não, achei, o cara me sacou no intervalo, a torcida vaiando. Praticamente o último lance do jogo, Júlio César foi expulso. Nossa. Putz. E no domingo tinha Fla-Flu. Aí é panela de pressão, pai. No domingo tinha Fla-Flu, esse jogo foi numa quarta, no domingo era Fla-Flu. Entendi. Um dos maiores rivais da história do futebol do Brasil, No né? Brasil, Fla-Flu. E aí, enfim, acabou esse jogo, o Flamengo empatou 1-1. A imprensa desceu além em mim no outro dia, devolve pro Corinthians, não serve pro Flamengo. Caramba. Como que traz um lateral que tava encostado no Corinthians pra jogar no Flamengo e pedindo pra improvisar outro na lateral, porque o outro tinha sido expulso, o Júlio César e Mas tal. no terceiro jogo você se considera, tipo, a sua posição lá boa. No terceiro jogo você... É, não, do joguei- Fla-Flu. Não, eu vou chegar lá. Ah, Aí na sim. sexta-feira me chama o Júnior, me chama o Abel, desce além em mim. O que aconteceu? Não sei o que. A torcida mandando, a imprensa mandando eu te devolver, a torcida metendo pau. E aí, meu, o que aconteceu e tal? Falei, meu, não sei te precisar o que aconteceu, que eu posso garantir que não vai acontecer de novo. Aí os caras, domingo é Fla-Flu. O cara mandando eu improvisar, eu posso te colocar pra jogar? O Abel veio, posso te colocar pra jogar? O ataque dos caras era só Romário e Edmundo. Cê é louco. O ataque do velho. Fluminense. Só Romário e Só Edmundo. Romário e Edmundo. E aí, posso te pôr pra jogar? Não sei o que lá e tal. Desceu a lenha, xingaram, falaram um monte. Falei, pode, eu tô aqui pra isso. A certeza que eu te dou é que não vai acontecer de novo uma atuação dessa. Eu não sei o que aconteceu, Segura não sei no precisar. Coisa do futebol, matei no peito. E aí, isso foi na sexta. No domingo ele me escalou, titular. Fla-Flu lotado, Maracanã dividido no meio. Nossa. E fui pra cima. Pressão violenta. E aí Cê é ali, louco, pô. Louco. e aí ali foi onde foi minha redenção. Virou o primeiro tempo 1-1. E o lateral direito dos caras é o Léo Moura. Léo Moura voando. Então era ele vindo em cima de mim, eu indo em cima dele, voltava. E ele marca, eu marco, pum, pum, duelo bom pra caramba. Virou 1-1. Falei, tô no jogo. Respira, porque eu tava com uma pressão absurda. Nossa, imagino. Se eu entregasse uma paçoca ali, se eu fizesse qualquer coisinha, tomasse um vermelho, acabou minha carreira. Mano, Nossa. imagine você entrando no jogo, velho. Acabou minha carreira. Maracanã estádio lotadaço. lotado. Aí, segundo tempo, com 10 minutos de jogo, tava 3-1 pro Fluminense. Romário já tinha feito um gol de pênalti e dado assistência pro outro. Ele já tinha feito o primeiro gol 3-1 pro Fluminense. E eu jogando e orando. Vamos, Deus, dá força aí. A gente não pode perder esse jogo, porque se perdesse, é aquela coisa de achar um culpado. O culpado Exato. ia ser o Roger, mesmo que eu não tive culpa em nenhum lance, nenhum gol. Mas pelo histórico Pelo histórico, do enfim. último jogo, sim. E aí o Felipe faz um gol de direita, 3-2, e eu faço o gol do empate da virada. Nossa, que louco. Nunca tinha, Ali Deus nunca tinha, falou. Cê é nunca tinha louco. feito gol na minha vida. Sério? Foi meus 2 primeiros gols como profissional, foi no Maracanã, Mano, que no louco, Fla-Flu. velho. Um gol de cabeça e um chutando a bola no ângulo, chutaço. Nós ganhamos de 4-3 e eu fiz o gol do Nossa, empate da caramba! virada. Então, Quantas mil pessoas tinha lá?
Você é mais de louco, 60 mano. mil, Mais de 70 60 mil, mil. coisa assim. 70, E aí, e a antigamente era torcida? muita E a gente. torcida lá? Então, e aí o que como é que aconteceu? Aí foi sensacional. Acabou o jogo, o Júlio César me pegando no cavalinho. Xinga ele agora, seus pá, falando um monte de palavrão. Xinga ele agora. E a torcida, Que é isso louco, aí, hein, mano? Roger, pá. E aí daí minha carreira, mano. Acho que Deus falou assim, mano, você sofreu, velho. Você, aquela cena, você atrás Ele deixou eu lá chegar quase no fundo pra falar assim, ó. Agora eu vou Tá te achando levantar. que vai ser o último jogo da sua vida? Não vai não, velho. Que Vai pra louco, cima. mano. Caramba, E aí imagina. fiz os glória a dois Deus, gols. Tô da imaginando hora. todo esse cenário, eu tô viajando aqui, Aí da hora demais. Aí pô. dali deslanchou, cara. Eu fiz 7 gols no Campeonato Carioca, fui um dos artilheiros jogando de lateral. Dali que seu nome, puf, Bombou, acabou. aí eu fiz o gol do título da Taça Guanabara, né, contra o Fluminense, 3-2, eu fiz o gol do título, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, depois nós fomos campeão carioca, em cima do Vasco, dei assistência pro 3º gol. E aí, voltando na parte do Corinthians, só pra você entender a bagunça que era os bastidores de Corinthians e tal, o vice-presidente do Corinthians era um tal de Nézi Curi. Nézi Curi. Nézi Curi. Ele era vice do... Como que era o nome do presidente lá? Esqueci agora. Se você falar, eu vou lembrar. Eu não lembro. Do Alib. Do Alib. Do Alib? Não, não era do Não Alib. era do Alib não, pô. Ah, eu não lembro não. Mete vou louco no ficar Timóteo. lembrar, Vou mas ficar o- chutando não. Mas o Mete vice... louco no Timóteo. Depois a gente busca aí na internet Acompanha aí. futebol, pô. Mas Você é doido, o vice era o Nézi Curi. E aí depois que eu tinha feito uma pá de gol no Flamengo já, isso foi começo do ano ainda. Eu sou o Nézi Curi pede reunião com o meu empresário. E comigo. Reunião no Corinthians. Aí fomos lá. Você ainda até então era do Corinthians. Sim, eu tava emprestado ao Flamengo, contrato de um ano. Era do Do Alib, Do Alib né? mesmo, CP, Bis? Obrigado, CP, Bis. então, Viu, era do Tito? Fica Alib, julgando né? os Que a outros memória aí, tá maluco. boa, tá vendo? E aí, fui lá na reunião. Eu, meu empresário, com esse Nézi Curi. Chegou na reunião, meu empresário dá o cartãozinho dele lá pro... Quem era o seu empresário, pro Nézi Roger? Curi. Na época era o pessoal da Think Ball, Marcelo Robalinho, eles tinham uma empresa lá com Marcelo Goldfarb e Bruno Paiva, e hoje eles são separados, já brigaram, cada um abriu uma empresa e tal, enfim. Mas aí chegou na reunião, eu com o Robalinho, aí o empresário dá o cartão pro Nézi Curi e tal, e no meio da reunião, o Nézi Curi primeiro bravo, puto, porque ele não sabia que eu tinha ido pro Corinthians. Pro Flamengo. Pode crer. O vice-presidente não sabia que eu tinha ido pro Flamengo. Caramba. Eu não sabia, Não mano. sabia. Eu quero o Roger segunda-feira treinando aqui. Aqueles gols que ele tá fazendo lá é pra ele fazer aqui. Olha que Eu louco. quero ele segunda-feira aqui. O meu empresário não tem como, ele assinou o contrato de 1 ano, ele tá emprestado lá pro Flamengo lá. Então o Nézi Curi nem Mano, sabia velho. que eu tinha ido Cara, pro que Flamengo. loucura. Então, enfim. E no meio da reunião tá o Nézi Curi palitando o dente com o cartão. Com o cartão do meu empresário. Essa cena é histórica. O cara, lá no meio da reunião, ele lá o cartão do meu Palitando empresário, o ele dente, palitando o dente com o cartão do meu empresário. Mas enfim, pra você vê tamanha bagunça que era. Caramba. Então, enfim, Mano. aí foi feita essa reunião, né? Ele ficou sabendo que eu tava no Flamengo e aí eu fiquei o ano todo lá no Flamengo, né? E graças a Deus, depois desse Só se desse destacou. jogo aí do 4-3, a minha carreira desandou lá. Eu fiz mais de 60 jogos com a camisa do Flamengo, fiz 12 gols, se eu não me engano, pelo Flamengo, jogando de lateral, sem nenhum gol de bola parada, todos bola rolando, nunca batia pênalti, falta, então Caramba. foram 12 gols de bola rolando. Então foi bem bacana a minha história no Flamengo. Até que você de lá foi pra Europa, né? Começou. Isso, começou a minha saga na Europa, mas eu bati e voltei. Ô Roger, eu fico imaginando a torcida depois, né, cara? Porque a mídia, o Bis tava até lembrando a gente, a mídia depois agora, puf, Roger, porque os caras foram maldosos naquele... Que não foi um erro, foi uma coisa normal, criaram como erro, e depois que Deus mudou a sua história ali, inverteu os papéis, só se ouvia falar de Roger depois daquele jogo, né, mano? É complicado, o pessoal pergunta, e aí, Roger, pô, você jogou nos 2 de maior torcida do Brasil, e qual torcida é mais pá, não sei o quê. Eu não tenho como mensurar, porque num time eu vivi o lado ruim, que foi no Corinthians, do lado da cobrança, de não poder sair de casa, de os caras querer te pegar e tal, e no Flamengo eu vivi a idolatria.
Nossa. Saía na rua, rei do Fla-Flu. Rei do Fla-Flu, Tem, pessoal, né, o Até Flamengo. hoje os caras falam, né? Depois a gente, tipo assim, a gente brigou pra não cair no Brasileiro. A gente safou na última rodada. Mas o pessoal me parava na rua pra questionar outros jogadores. Pô, Roger, aquele cara não faz gol, aquele cara não defendeu e tal, mas nunca pra falar Nunca mal de fala mim. de você, mano. Muito Então, louco, assim, né? Que da hora. eu vivi os opostos. Então, assim, amo os dois times, as duas torcidas, entendeu? Minha fase no Corinthians não teve nada a ver com a instituição Corinthians. Foram Sim, as sim. pessoas que estavam lá naquele momento que eu achei que não agiram corretamente comigo. Vale a pena lembrar, quando a gente fala do Corinthians, não é o Corinthians. Não é o Corinthians. Mas continua sendo seu time de paixão. Pode Meu crer. Você continua sendo meu corintiano. filho é corintiano. Eu jogo no Corinthians Master. Aí, que da hora. Atualmente eu jogo vários jogos aí tiozão. no Master do Corinthians, Os no tiozão. quarentão. Então, pô, imagina, eu via Viola, Tupanzinho, eu virei corintiano por causa desses Muito caras. louco. Mano, é muito louco você jogar com os caras agora, Meu né, último velho? jogo do Master, o trio de ataque era eu, Viola e Tupanzinho. Nossa, que da hora, mano. Eu falei pro Tupanzinho, Tupan, eu virei corintiano por sua causa, velho. Depois daquele gol que você Abraço fez o contra cara. São Paulo. É louco, né, mano? A vida é assim, louca, velho. São sensações, aquilo que a gente Muito falou, louco. que o dinheiro Marca. não compra. Não compra. Exatamente. E nessa fase do Flamengo, então você tirou-se o filme? Aí tirou isso o filme, né? Aí era o mesmo carro, Era o mesmo carro? não troquei Sério? de carro, Fiestinha, foi pro Rio. Caramba, Aqui negão. no Brasil foi só o Fiestinha na época. Depois quando eu fui pra Espanha, ficou estacionado. Aí quando eu voltei, que eu joguei no Juventude, o Fiestinha foi lá pra Caxias. Foi Mano, pra você é um lá. cara simplão, né, velho? Não tinha esses Fiestinha bagulho foi- de não. ostentar, né? Porque já tava ganhando bem, né, Não, mano? dava já pra- tava, não, uma vida- dava já pra- tava boizão já, Hoje né, velho? o dinheiro é outro, o patamar é outro de dinheiro, ainda mais pra moleque, assim. Mas com certeza dava pra eu ter trocado de carro, mas eu mantive o Fiestinha. O Mantive Fiestinha o foi lá Fiestinha. pra Caxias. Aí quando eu fui pra Polônia, eu falei, pô, recebi a proposta, né, quando eu tava no Juventude. Então, indo pra carreira internacional, você tava no Flamengo e do Flamengo você foi pra Polônia já direto? Não, Não? fui pra Espanha, fui pro Celta de Vigo. Você foi pro Celta. Celta ficou de pouco Vigo. tempo lá, né? 6 meses só. Foi emprestado ainda pelo Corinthians. Sério? Sério? Ainda pelo Bom, Corinthians? Conta pra gente Aí, aí, cara, agora. O Corinthians esse não larga, passo da sua o carreira Corinthians não aí. larga, Não, o cara essa- só empresta. larga, Quando eu saí Não do larga o Flamengo, osso. eu queria ter ficado no Flamengo. Mas Tá. aí acabou não dando certo, eu voltei pro Corinthians, que eu tinha contrato com o Corinthians. Tá. Fui pra pré-temporada com o Corinthians na esperança de jogar no Corinthians. Porque eu tinha vindo de uma temporada muito boa no Flamengo. Falei, pô, os caras vão me dar uma oportunidade, não é possível. Eles viram o meu potencial lá no Flamengo. O treinador era o Tite, no Corinthians. E aí, a gente lá na pré-temporada, chegou o Carlitos Teves, chegou o Seba, o zagueiro lá. Eu treinei 2 semanas lá com eles. E aí, chegou a proposta do Celta de empréstimo. Pra eu ir jogar a segunda divisão do espanhol lá com o Celta. E eu não queria ir. Falei, não, eu quero ficar no Corinthians, vou provar meu valor no Corinthians. Meu pensamento era esse. Só que eu falei, pô, preciso saber se eu vou ter essa oportunidade. Eu cheguei no Tite e falei com ele. Falei, professor, chegou a proposta assim e tal. Falei, não, quero ir, quero ter minha oportunidade aqui, quero brigar por uma vaga no time. E aí ele foi bem sincero e direto. O pouco contato que eu tive com ele naquelas 2 semanas deu pra ver que ele é um cara bem sincero e tal. Ele falou, ó, vou dar prioridade pros que já estavam aqui. Entendi. Se eles não aproveitarem a oportunidade, você vai ter a sua. E aí eu não quis pagar pra ver. Dei a mão pra ele, agradeci. Algo incerto, né? No outro dia eu meti o pé pra Espanha. Ele foi sincero e você também Tá caminhou tudo sua vida, certo, entendeu? Futebol é assim Do mesmo mesmo. jeito que ele poderia falar, não, você veio de uma temporada muito boa no Flamengo, eu vou te dar essa oportunidade. Ele estaria certo também. Estaria. Tá. Né? Tranquilo. Então, cada um sobre a decisão do outro você não tem influência. É aquilo que você falou no começo. Você faz a sua parte. Então, agradeci ele, no outro dia aceitei a proposta e fui pra Espanha. Fui pra Espanha. Aí joguei a segunda divisão lá, o segundo turno do Campeonato Espanhol da segunda divisão. Foram 15 jogos, eu joguei 13 como titular, então tive uma sequência boa. Joguei mais defensivamente, então meu forte era o ataque. Então, infelizmente, eu acabei jogando numa linha de 4 mais defensiva, mas fiz o que o treinador pediu, fiquei lá. Fez sua parte, digamos. Joguei 13 Sim. jogos como titular, o time subiu para a primeira divisão da Espanha. Tava com esperança de repente jogar, né, o Campeonato Espanhol, primeira divisão, tal. Eu tinha contrato com o Corinthians, acabei voltando pro Corinthians, depois lá do Celta. Quando eu voltei pro Corinthians e vi que não ia ter oportunidade, eu falei pro meu empresário, aqui eu não fico mais.
Já era. Aqui eu não fico mais, não quero mais, eu não vou ter oportunidade, os caras pedem pra eu voltar e eu volto e não tenho oportunidade, não vou ser eterno reserva aqui não, com todo respeito aos outros e tal. Claro, claro. Mas, pô, você sabia do seu potencial, saí irmão. É na sua crescente, né? Saí pro Flamengo, joguei, titular. Pô, no Flamengo eu cheguei a deixar o Atirson no banco. O Atirson que era uma referência minha, tanto que depois o Atirson passou a jogar no meio de campo. Jogava eu e o Atirson junto. Eu era o lateral, o Atirson jogava na meia. E aí adiantou o Felipe para atacante, jogava nós três ali pelo lado esquerdo. Então, falei, eu tenho potencial, eu vou sair fora. Tanto que eu escrevi uma carta de próprio punho pedindo para sair do Corinthians. Eu, Roger Guerreiro, não quero mais pertencer ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí saí fora. Aí saí... Mas tinha algum vínculo com o contrato ainda? Tempo de contrato? Ou não? Tinha mais 6 meses. E até dezembro o meu contrato. Aí pagou Isso também. foi em julho. Não, eu pedi demissão. Saí. Aí não precisou pagar nada. Eu saí, eu tava sem clube. Eu saí do Corinthians. Aí meu empresário tava com proposta do Grêmio e do Juventude. Aí naquela época o Grêmio tava na Série B, que teve aquela batalha dos aflitos e tal. E o Juventude na Série A. Eu optei por jogar a Série A. Série A. Aí fui pro Juventude. Aí do Juventude eu joguei o segundo turno do Brasileiro. Minha estreia, Juventude e Corinthians. Nossa, cara. Juventude e Corinthians lá no Jacone. Sei. 1-0 pra nós, passe meu. Olha que louco. Dei assistência pro Mais gol. uma vez ali Deus te Dei assistência pro gol do o José. sabor de mel. Jogou na Úria. Ganhamos de 2-1. Aquele joguinho foi bom, né? Você jogou com a faca no... Ganhamos de 1-0 do Corinthians, passe meu. Ganhamos de 1-0 lá. Da hora. Mantivemos Juventude na primeira divisão. O Juventude tava brigando pra não cair. E aí de lá apareceu a proposta pra eu ir pra Polônia. Aí eu aceitei. Fui conhecer o clube primeiro. O Juventude queria que eu permanecesse pro Gaúcho, mas aí vieram falar comigo, ó, no Gaúchão não tem a mesma verba do brasileiro, então tem que diminuir salário e tal. Como eu já tava com a proposta da Polônia, eu recusei o Juventude e falei pro meu empresário, nem sabia que tinha futebol na Polônia. Meu negócio é, eu vivia o presente ali, Mano, vou você vivia o jogar, Brasil ali. vou No jogar e tal. E aí quando chegou, eu falei, ó, eu preciso ir conhecer lá o país, cara. Eu quero ir conhecer lá pra saber como é que é. Tô indo pro Polônia, não sei nem se existe futebol lá. Aí o clube que eu fui lá, o Legia Varsóvia, mandou a passagem. Eu fiquei 3 dias lá na Polônia pra conhecer o clube, a estrutura. Aí gostei, assinei o contrato, voltei, curti férias no Brasil. E em janeiro de 2006 eu fui pra lá. Aí fui jogar o Campeonato Polonês. Cara, no Campeonato Polonês, você... foi ali que você foi chamado pra se naturalizar, pra ir pra... Mano, foi da hora Teve isso contato aí, com o mano. presidente e tudo mais, né, meu? Quem foi que te chamou pra ser naturalizado? Inclusive, você é polonês também, Sou né? polonês. Aí, gente, Sou naturalizado. Mas Como conhece- o esporte te proporcionou isso. Mas Sim. muito louco. Com certeza. Então eu fui pra Polônia. E aí cheguei na Polônia. O time fazia acho que 6 anos que não era campeão polonês. Cheguei na metade do campeonato. Chegou eu e o Edson Canhão. Legal, Então legal. eu cheguei pra jogar na frente, adiantado, na linha de 4 da frente como um ponto esquerda. E o Edson Canhão lateral esquerdo. Então até hoje a gente... Os poloneses lembram da gente como um dos melhores lados esquerdos da história desse clube. Nossa, do que Legia da hora, Varsóvia. velho. Então, naquele ano a gente chegou em 6 meses, o Legia estava em 5º ou 6º lugar, a gente arrancou, foi campeão. Ganhamos 10 jogos seguidos. Caramba, que da hora. Nossa, Foi velho. campeão polonês, aí depois fomos campeão da Copa da Polônia, Supercopa, eu fui eleito o melhor jogador em atividade no país, melhor estrangeiro em atividade Uma no fase país. bacana, né, Louco. velho? Fase sensacional. Então, assim, igualei eles na parte física, porque eu sempre gostei de treinar tal parte física, e a técnica acabava sobressaindo. Você acha que eles estavam muito à frente de muitos clubes brasileiros? Não, fisicamente? não, é que lá o futebol é mais físico. Mais Contato, físico, porrada, coisa Sério? que aqui no Brasil é, mano, falta engraçado, lá. mano. Coisa que aqui no Brasil é falta lá, é segue o jogo. Lá é foice. Então, muita pegada. Lá é foice. Os cara tudo definido, 8 gominhos na barriga. Sim. e Caramba, tal. Tudo. Você tinha pá. gominho na época também? Desenvolveu Não, gominho? o gominho só do refrigerante eu tinha. Só meu filho. Ele quer, Já a camisa ia aí, mano. pesquisar, Não, já é ia o gominho pesquisar. só do Roger refrigerante. Guerreiro com o gominho na barriga Não, aqui já. tem até, não tem, é só o do refrigerante. Na verdade, tem até uma história engraçada que eu conto que acontece. Não adianta nada você... Futebol, como tudo na vida, na minha opinião, é um conjunto.
não anda sozinho. Nada anda sozinho. Não adianta você ser o cara mais técnico se você não ter o físico. Não adianta você correr 90, aguentar correr 180 minutos se você não tiver a técnica. Então não adianta. É o conjunto, cara. O conjunto. Uma parte mais, outra menos. Então, por exemplo, lá tinha um cara que me zoava. Pô, não sei o que, Rogério, volta do Brasil, ó. Olha aí, sem camisa, pô. Aí eu olhava o cara, ele mostrava lá, 8 gominhos na barriga e tal. Falei, o que adianta? Eu dou a bola no seu pé, você não sabe dar um passe? O cara do meu time mesmo, eu zoava ele, pô. Falei, eu dou a bola no seu pé, você não sabe cruzar uma bola, não sabe? Sim. Pô, tá me tirando, não sei o que. Eu falei, também, então cuida da sua musculação, deixa eu aqui com o meu, que eu tô bem na fita. Importante é o meu resultado, Exatamente, importante é eu tô entregando o resultado e tá tudo certo. Pô, você tem 8 gominhos, eu tenho só 2, tá tudo certo. Não tem, a competição não é essa. Então, é o que eu falo, pessoal, é a junção de tudo. Então, aí chegou lá, eu já tinha, né, sido campeão de todos os campeonatos lá, e o treinador da seleção que pediu. Ele vinha me acompanhando lá a temporada. A Polônia tinha se classificado para a primeira Eurocopa da sua história. Eles só tinham jogado eliminatória, foi a primeira Eurocopa que eles se classificaram. Caramba, eles já estavam classificados. E aí um certo dia, depois de um jogo, os titulares estavam fazendo regenerativo, e o meu treinador, que era polonês, mas falava espanhol, começou a correr do meu lado. Olá, Roger, tudo bem? O que passa e tal? Perguntou, e aí, o que você acha de jogar a Eurocopa? Falei, você tá louco? Não posso, pô. Sou brasileiro, Sou brasileiro, não posso. Ah, daí que foi a nacionalidade. Não, e se tivesse oportunidade de você jogar, você jogaria? Eu falei, pô, pra ontem, né, professor? Você acha que não? Pô, mas não é possível. Não é possível isso aí, né, cara? Aí falou, não, tranquilo, só isso que eu queria saber, obrigado. Aí saiu de perto. Aí passou 2 dias, o treinador da seleção me ligou. O treinador da seleção da Polônia, Léo Berhacker. Ele era um holandês, estava lá na seleção da Polônia e me ligou. E falava espanhol também. Você fala bem espanhol? Falo espanhol. Você também fala outros idiomas? Ou espanhol não? e inglês. Mais fluente, assim. Caramba. E um pouquinho de... e um polonês. O cara é poliglota? Lá no Instagram dele tem ele falando polonês, lá não tem? Sério? Deve ser bem... Bem sexy, né? Não, mas o polonês aí a gente perdeu. Bem sexy falando assim? Jak się masz? Jesteś dobrze? Vai, eu vou te xingar também. Tá tirando, mano. Mas não xinguei nada, eu só falei oi, tudo bem, como você está? Só falei isso aí. Eu tinha chegado minha mãe, pô. Então, aí eu esqueci bastante coisa, mas entendo quase tudo polonês, mas o espanhol e inglês é outro presente que o futebol nos dá. Cultura, muito né? louco, hein, mano? Transculturação. Transculturação, Titão. Você precisa ser um pouco mais Eu sei o que é transculturação. Ficou só com o trans. Aí o que aconteceu? Aí o treinador me ligou, passou o interesse dele e tal, e marcou reunião comigo presencial no melhor hotel de Varsóvia lá e tal. Que chique, hein? Então, ali foi onde eu aprendi também a dar valor quando você quer alguma coisa. É aquela coisa de você dar valor para quem te dá valor. Uhum. Assim você evita decepção, não cria expectativa. Tipo a recíproca, né? Por quê? Pô, o cara foi pra reunião comigo, cheguei lá, ele já tava lá esperando. Certo era eu esperar, o cara é o treinador da seleção, pô. Eu cheguei na hora, ele já tava lá. Cadeirinha aí, a outra aqui. Uma garrafinha de Coca-Cola na mesa. O cara sabia que eu gostava de refri. Pediu uma coquinha, já tinha uma coquinha aberta na mesa. Toma aí, eu sei que você... Tem uma pra você lá. Toma você aí, não quer eu sei. tomar hoje? Pô? Não, hoje eu já não tô. Na época eu gostava mais. Hoje eu tô dando uma paradinha. Aí o cara, não, sei que você gosta, tá aí pra você aí, toma legal, aí. Então, velho. o cara pesquisou minha vida, o cara me acompanhou, falou, te acompanho desde quando você chegou na Polônia. Que da hora. Então, ó, eu quero que... Gosto muito do seu futebol, quero que você jogue assim, assim, assado. Com a bola e sem a bola, assim, assim, assado. Tá preparado? Se você tiver, na hora. Se você não tiver, eu vou atrás de outro. Falei, pô... Objetivo, frio. Não, aí eu dei uma valorizada, né? Falei, não, sobre a questão de jogo tá tudo certo, mas, pô, uma decisão difícil. Se eu aceitar o passaporte, eu não vou mais poder jogar pela seleção brasileira. Então, me dá um... Você foi ligeiro, Falou, né? você tem 2 dias pra pensar. Você foi brasileiro. Você já queria o sim. Queria o sim na hora. Eu já ia queria falar, pô, dá a camisa aí, tio. Vendedor, né? Mas aí eu dei uma Lógico, tem que se valorizar, né, meu? Aí depois de 2 dias eu dei a resposta, falei que queria e tal. E eles deram entrada no processo lá de naturalização.
que começou no mês de janeiro. Em abril foi onde teve a cerimônia lá com o presidente da Polônia e tal, que me deram a cidadania Você fica bem de terno, hein? polonesa. Você ficou bem de terno. Inclusive, Terninho, Vitor, tinha cabelo, né? Cabelo, tá com pouca telha agora. Joga na tela aqui essa foto Põe aqui na do tela. do Roger. Não, vamos colocar na tela, porque... Põe Não, vamos colocar na tela. põe Galera, na- você que tá assistindo aí, olha aí a foto aí. Porque vale a pena. É muito louco essa foto. Você do lado do presidente. Isso, muito a louco. Segurando, nós vamos camisa e colocar, tal, tá na tela eles aqui. Tinha cabelo na Vamos época, colocar né? um- Era os mullets, tinha os mullets. Seu cabelo né? era Era maiorzinho. cacheadinho Tinha e cabelo, tal, tinha cabelo. Agora Usava caiu, Neutrox? mas- Neutrox, metia um relaxamento quando queria deixar mais liso e tal. Tentou fazer até um Denorex, passar o Denorex. Você chegou na época do Denorex? Não, esse aí não era só o Neutrox, só o condicionador pra deixar soltinho e tal. Enfim, aí dali em abril me deram a cidadania polonesa e o passaporte. Em junho foi a estreia na Eurocopa. Aí joguei a Eurocopa e toda a eliminatória para a Copa do Mundo de 2010. Então foram um total pela seleção da Polônia, foram 26 jogos, 4 gols, umas 5, 6 assistências, não lembro assim de cabeça. Mas foi uma história bacana aí na seleção. Muito louco. E o salário lá era bacana? Assim, a vivência em tudo? Não, então, depende. Cultura. Como você tem, assim, quando você joga futebol em alto nível e em time grande, por exemplo, aqui no Corinthians, Flamengo, lá na Polônia eu jogava como se fosse o Flamengo aqui no Brasil, era o Legia Varsóvia lá na Polônia. Então você vive o lado do estrelato, o lado da fama, o lado de não pagar nada pra comer em lugar nenhum, o lado de entrar de graça nas baladas. Você não era casado o lá? O lado da mulher... Não. Você teve algum romance lá? Ah, a gente pegava, Alguns. né? As polonesas lá, né? É mesmo? Mas namorar não. Não. Nunca fui de namorar. Até eu conheci a minha, que hoje é minha atual Sua digníssima. esposa, minha digníssima. e Primeira tal. dama. Minha primeira dama. Mas nunca fui assim de namorar. Nunca flecharam o meu coração, né? Sério? Então, eu tinha ali as Só pensava em namoradinhas. esporte, Vida de mano. jogador, né, pai? Tem entendeu? outro- nós falamos da cultura, nós não falamos da comida, mas tem esse lado também. Você né? Que a fica, mulherada você chega, né? fica mais bonito. Isso daí é verdade. Deixa Você mais fica- bonito, né? Ah, o Você fica mais status, né? bonito. O status, né? Status. Mais Ele uma vez, leva a ele camisa não entende do- isso. a camisa Conversa do- de jogador pra jogador, eu entendo que é A isso. camisa pô. do, a camisa Ai, do, a camisa do, a Jogou camisa, pelo Madu só. a camisa do Corinthians, a camisa do Flamengo te deixa mais bonito, pô, deixa, pô. entendeu? Então, aí tudo isso, então você vai no restaurante, você não paga, você joga uma camisa na mão do dono do restaurante, o cara pendura na parede lá, você come de graça lá. Já era. O ano todo. Tem que Então, usufruir da então graça você vive da isso, parada, esse né? é o lado bom, né? Acho que toda profissão tem o ônus e o bônus. Então você vive o bônus e vai pra cima. Então Faz parte. vivi bastante coisa boa lá na Polônia, Lá você principalmente. viveu quanto tempo lá? Praticamente 4 anos. 4 anos lá. Então. É lá que tem as fotos da Caramba, neve, né? mano. Isso, É lá um na 4 anos, é neve e um tal. tempinho Jogava bom, pô. treino, o jogo era... Treino na neve, jogo na neve. Se aqui com 12 graus o menino não aparece, quem dirá menos 20. Lá eu cheguei a pegar menos. Você via o bichano menos lá? 27. Você via... Dá uma explodida, né, mano? Oi, já teve... Pode aparecer, aparece. Sente frio também, pô. Fica guardadinho dentro da cueca, mas sente frio, né, pô? Cara, você tá jogou louco, com o Lewandowski lá, né, mano? Joguei, Como que joguei. foi, mano, essa experiência? Conta pra nós aí. Conta Então, no nosso canal aí, pô. ele já era diferente, porque eu peguei ele no começo, né? No começo de carreira. Então, ele jogava no Legia B, na verdade. Certo. No time que eu jogava, ele jogava no B, vinha treinar de vez em quando com a gente. Só que é aquela coisa. Lewandowski pediu autógrafo pra você, então. O cara, mais ou menos isso. O cara que não é aproveitado num time, ele é aproveitado em outro. Então, Sim, o que aconteceu? sim. O time que eu tava tinha um centroavante africano que fazia bastante gol e tal, e não teve espaço pro Lewandowski. Então, emprestaram ele para um time da segunda divisão. Primeira temporada dele, artilheiro da segunda divisão. Destruiu. Aí voltou, não aproveitaram ele foi pro Lech Poznan, que é um outro time lá da Polônia. Primeira temporada dele na primeira divisão, artilheiro. Aí o Borussia Dortmund foi lá e já comprou ele, acabou. 5 milhões. Já foi lá pro Borussia Dortmund, passou acho que 2 anos no banco, tal, período de adaptação. E aí nesse período eu tava na seleção, jogava com a 6, mas era o 10 ali da seleção. Legal. E ele depois da Eurocopa ele começou a ser convocado
pra seleção, então a gente jogou junto ali durante 2 anos, a gente jogou junto na Era seleção. gente boa? Como que era? Como Gente pessoa? boa, ele sempre foi assim, mais na dele, Na tímido, dele, ainda mais mais frio. como que ele tava começando e tal. Mas a gente tinha um contato bacana, inclusive no meu Instagram tem lá eu dando um passezinho pra ele fazer gol lá. Então eu já dei umas assistências pra ele. Você que ajudou ele na carreira dele. O cara jogou com o Leva. Já, Cara, jogou já com o no início Lewandowski, dele ali, mano. a gente fez umas tabelinhas lá com ele lá. Depois que o Tito viu sua foto lá, com as suas pernas lá com a... Mano, depois que ele... Agora que você jogou com o Lewandowski, vai querer sair daqui com os beijos seus, mano. Não, Um beijo no cangote, pelo menos. Terminando só. a resenha aqui, vou curtir a primeira foto e a última depois. Os caras me dão atenção, curte pô. lá, já curte lá, eu reposto as curtidas, mas para por aí. Então, ó, Bis e Vitor, ó, coloca aí agora um corte pra nosso canal. Nossa, até travei aqui, calma aí. Roger Guerreiro levanta a carreira de Lewandowski. Eita, nós! Pô, Boa! hoje, Bota nas da imprensa, vamos jogar isso aí. Hoje o cara tá lá 2 vezes melhor do mundo e tal. Caramba, mas que louco, né, mano? é aquilo, é o que a gente fala, né? A roda gira. Hoje eu tô, né? Sou muito feliz com a carreira que eu tive, o pós-carreira aí, ajudando as crianças, mas a gente pode falar que jogou com o melhor do mundo, né? Da hora, irmão. Parabéns, Muito cara, louco, né, parabéns. mano? Caramba. É isso. E a sua trajetória aí de lá, vamos lá. De lá, infelizmente a Eurocopa não conseguiram chegar, né? Isso, aí acabou a Eurocopa, acabou a gente não. saiu na primeira fase, eu joguei toda a eliminatória pra Copa de 2010. E aí nesse meio tempo eu saí da Polônia e fui pra Grécia, né? Eu Certo. jogava pela seleção, fui Ah, contratado foi pro na- AEK da Grécia. Foi na Grécia. Qual é o nome? que- O AEK Atenas da Grécia. Foi na Grécia, cara, que logo quando você foi pra lá, que teve aquela crise financeira. Isso mesmo. É isso que a gente fala do... Mano, tem jogador que passa por altos e baixos por conta das suas ações, dos Sim. seus erros. Mas no Você caso ali não, foi uma cara. questão já... Foi uma questão circunstancial. Você Sim. foi para um país e foi aquela maior crise Isso, da Europa. da Europa, Principalmente exatamente. a Grécia. Então quebrou a Grécia toda, não só o time que eu tava, mas a Grécia como um todo. E aí foram aparecendo os problemas. Então, Lá que o pessoal te deve? Isso, um Da- doce. Um 12, ele tem várias dívidas aí, pô. Mas na Polônia, tipo, ok. Não, na Polônia. Da Quando Polônia sai pra esses processos frente- aí, chama Da que vai ter Polônia um pra churrasquinho frente bom, é hein? que eu... É o churrasquinho, eu levo uma Então, coca. mas aí Você- resta saber, vai fazer churrasquinho de bengala, pô, porque não sei quantos anos eu vou Você estar, vê, né? mano. Quando sair E a essas grana, né, ações Roger? aí. É grana. Porque na Grécia você ficou 1 ano sem receber. 2 anos. na verdade. Você pode 2 revelar uma anos? média de valor que você tem pra receber ou é não? Quanto Não, você tem pra mais receber? mais ou menos aqui de ações que eu tenho aqui no Brasil, sei lá, 250, 300 mil reais. Porque vai sendo corrigido o valor, Perfeito, né? Dependendo do que perfeito. passa. E lá na Grécia, o time de lá saiu me devendo 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Fora... Dá pra fazer um bom churrasco, Isso hein? foi em 2013, né? Então, fora juros, Nossa, correções até hoje, mano. deve estar uma grana boa. Desculpa lá, perguntar, mas eu nunca vi ninguém perguntando isso pra você. Tá com advogado? Tá em processo? Como é que tá em funciona processo, mas não tem a mínima previsão pra saber se vai receber, se não Mas vai. o clube existe ainda, não? Existe. Os caras decretaram falência, né? Pra assumir, Malandragem. Pra É. assumir as dívidas, fizeram uma malandragem lá, já tinha um investidor esperando pra entrar no time. Só que ele Caramba. falou que ele não queria assumir nenhuma dívida. Então o clube deixou falir. Aí mudaram o CNPJ lá, razão social, voltaram com toda a estrutura. E, Lá você jogou 4 anos. 4 anos 2 anos também. você recebeu normal. e na verdade sempre recebendo com atraso. Então, assim, no montante total eu recebi 2 anos e fiquei 2 sem receber. Sem receber total? Na verdade, então, não 2 anos sem receber nada. Então, por exemplo, meu primeiro salário foi receber com 5 meses de atraso. Nossa. Então, aí Nossa. foram sempre atraso. Então, você bota na ponta do lápis. Em 4 anos eu recebi 2. Lembrando que não foi só você, foi vários Não, jogadores. vários, Então tem uma situação tudo. que você. Da hora que você fez doidão, mano. Você tem que ser brasileiro pra fazer isso. Jogador, tem que ser brasileiro. Jogadores lá desanimadão e você falou assim, mano, eu dou dinheiro. Eu dou. Não sei se foi dinheiro, mas um prêmio. Você prometeu um prêmio do seu Teve bolso isso. pros jogadores darem o melhor em campo. Caramba, Ele, que louco, sério? como jogador. Teve Como foi essa bagulho fita já aí? tava desandado lá, né? Na Grécia. Foi no último ano lá meu na Grécia. E como eu ainda tinha alguma reserva vinda da Polônia e da própria Grécia, porque eu recebi um salário muito bom na Grécia, então mesmo que eles pagavam com atraso quando saía o pagamento, era um valor bom perto do valor dos moleques que subia da categoria de base, por Perfeito. exemplo. E aí o que acontece? O nosso time já tinha tomado punição da UEFA.
não podia contratar ninguém, então tava uma zona Situação total. precária Então mesmo, tinha né? eu e mais uns 4, 5 jogador mais velho, mais experiente, eu já tava na casa dos 30 anos. E a maioria tudo molecada da base, vindo da base, moleque novo. Então os moleque não tinha aquela condição, né, financeiramente, de ir para treino, de poder... Então, enfim. E aí foi um jogo contra o Paziani, né, se eu não me engano, o nome do time. E a gente precisava ganhar, precisava do resultado. E foi uma coisa assim de momento. São coisas assim, eu sou muito assim de momento. Tá? Aquele momento aparece de eu querer ajudar alguém, eu vou ajudar. Promete alguma coisa aqui do nada, se você receber a grana. Promete alguma aí. coisa pra nós aí. Então, de momento, assim, sem pensar, vai. Mano, sem pensar. Eu vou entrar Eu num tô brincando, propósito tô pra orar por você, pra você receber, mano. Nós vamos tudo pro Vivano. Pronto. Não foi o Vivano que pegou fogo, não, né? Ah, por isso pegou que tá fogo, prometendo, mano. Fogo lá em São Caetano? Foi ele? Não foi Vivano, não. Vê aí, Bi. Como foi que pegou tá fogo bom, esse não, dia? Não, Vivano tá lá milhão em São Caetano, lá, churrascaria boa pra caramba. Não, é Vivano, você é doido, faz isso não, pô. É top. Não, que teve uma Vivano pra nós todos aqui. Teve ó, uma faixa. churrascaria top que pegou Se Deus fogo quiser, esses você dias vai aí. conseguir Qual que isso foi? aí, mano. Então- Você vai conseguir. Ah, não sei não, mano. Vamos voltar no Enfim, treino. o assunto Mas é você quer esse. falar de churrascaria, pô? É que eu tava- Nós tá aqui com um Já cara deu que jogou fome melhor já, do mano. Já mundo, deu fome. mano. Vou pedir um- Ó o Mandu aqui, ó. Vamos Mais pedir uma vez, um- Mandu. vou pedir um- Manduzão, pera. vou Mandu, ligar. traz um negócio pro Tito aí. Pô, Vou ligar tá no falando de Mandu outra qualquer dia churrascaria. aí, ó. Bora. E aí, enfim. Aí esse jogo, durante o aquecimento lá, pré-jogo, ainda reuni os caras lá, falei, ó, vem cá. E eu era capitão do time na época. Falei, ó, seguinte, mano. Vamos ganhar esse jogo aí, se ganhar esse jogo vai ter bicho. Não tinha nem salário, eu falei, vai ter bicho, eu que vou pagar o bicho. Os caras não acreditaram não, pô. É mesmo, Zê? Vamos ganhar esse jogo que vai ter bicho. Os caras foi, pum, ganhamos de 2-1. Ganhamos de 2-1 o jogo e... O que é bicho? Uma premiação. Uma premiação. por jogo. Ah, bicho fala- Bicho é premiação por jogo. Tipo, você tem o salário, é premiações. Quando o jogador fala que o clube tá devendo a premiação e tal, tipo, sei lá, se ganhar esse jogo tem 50 mil pra Legal, dividir. tipo uma comissãozinha, um bônus. Exatamente. Então, chegou no outro dia, ganhamos de 2-1. Ganhamos de 2-1. E no outro dia eu fui no caixa eletrônico, saquei o dinheiro. E cheguei lá no vestiário lá. Esses brasileiros é tudo lá, doido, eu não lembro mano. a quantia exata, se foi 150. Os caras falaram o que do clube, Foi mano? 150. O cara nem sabia, foi eu e os jogadores ali. Depois que saiu a matéria e tal, porque foram atrás disso e tal. Mas saquei o dinheiro e comecei a dar pros caras lá, pô. Então tinha moleque chorando dentro do Que vestiário louco, hein? me agradecendo. Então Ô, mano, que da hora, velho. bagulho é punk. Fui lá no caixa eletrônico, saquei a grana, falei, eu prometi, eu tenho que cumprir, mano. E eu não tava mais muito pá, assim, porque o pé de meia já tava... Se tinha 2 pés de meia, tava só com 1, porque eu já vinha dos atrasos gastando. salarial e tal. E aí, na época, eu já tava casado, já tava com um filho, então só tava saindo, não tava entrando. Não tava nada, entrando, velho. entendeu? Mas promessa é dívida, então Bom, eu... foi uma experiência legal, independente dos altos e baixos na Europa. Em- Como que você define o tempo que você ficou na Europa lá? Foi um momento bom? Então, Como na uma- Europa, no geral, não, muito bom, muito bom. Assim, na Polônia foi melhor dentro de campo, na Grécia foi melhor fora de campo. Então conheci outras pessoas brasileiras, Entendi. foi onde eu me estabilizei, até onde eu me juntei mesmo, casei na Grécia, inclusive. Você casou? Conheceu ela lá? Não, conheci aqui, a gente chegou a namorar e terminar umas 3 vezes. Caramba! Aí na terceira a gente Também não era fácil pra ela, a né? gente Sei- ficou sei de lá. vez e tal, casamos lá na Grécia e depois voltei Que chique, pro hein? Brasil. Da hora, hein? Chique, hein, meu? Bagulho chique. Pelo menos casou na Grécia, né, pai? Chique. Tem foto da aquele, sua aquele cruzeiro lá em Mykonos, Santorini, naquelas Olha ilhas só, gregas jogador lá, caro, a gente mano. foi, jogador. Que da hora, Que velho. Uri. Eu brinco, eu falo, eu já fui notícia, hoje eu sou só boato. Hoje eu sou boato, de vez em quando sai uma notinha ali, um podcast, uma entrevistinha ali, mas já fui notícia já. Foi notícia, né? Cara, eu sei que é muita coisa, né, Tito? Se a gente for falar da sua história, são coisas demais. Focando agora na volta pro Brasil. É que o tempo Hoje, do- o tempo do você, bichão já tá se que eu esgotando. sei que você precisa, daqui a pouco você tem Não, tem mas aula tamo aí. junto, a gente faz aí Fazemos dois episódios. Fechou. Hoje, vamos lá. Quem que é o Roger? O que o Roger faz, mano? Pra gente conhecer você mais nesse sentido presente. Então, para entender essa parte do presente, só finalizando, quando eu voltei da Grécia pro Brasil, aí foi onde eu vivi o lado... Falam que é o lado B da bola, mas eu falo que é o A. O B é o Corinthians, Palmeiras e tal, que é coisa de 1%. Entendi.
O lado A da bola são todos esses times que só tem campeonato estadual, não tem calendário segundo semestre, os times que não tem estrutura, não tem material para treinar, não tem alimentação adequada para os atletas. Então eu já joguei em clube que você cheguei no vestiário, não tinha água quente no vestiário, sem luz. Teve time que eu comprei chuveiro para tomar banho quente. Caramba. Eu comprei chuveiro, aí depois ficaram sabendo, aí a diretoria do clube veio encher meu saco e tal. Falei, pô, quero tomar banho quente, pô, vocês não têm um bom chuveiro quente no vestiário. Nossa, os caras quis reclamar com você. Tinha que falar com a gente. Eu falei, não, pô, você chega no clube, já tem que ter um chuveirinho mínimo, quente, né? pelo menos, mínimo. Dá relaxada, né? Foi lá, comprei um chuveiro do meu bolso e eu quero tomar banho quente, eu vou comprar o chuveiro, pô. Então, assim, esse é o lado A da bola. E eu vivi quando eu voltei da Grécia, que eu joguei nos times de menor expressão, times do interior aí do Brasil, né? A realidade é outra, irmão. A realidade é outra. Não é o que se vê na Globo lá, Libertadores no SBT, Plim Plim, Brasileirão. Isso daí é 1% que é o que ilude muitas crianças, muitos jovens, que eles têm que viver, têm que ter essa experiência. Os pais têm que falar o processo que eles vão passar. Ah, sim, exatamente. Entendeu? Importante. E, enfim, aí até que o futebol me parou. Depois do último calote que eu tomei, que foi em Goiás, lá no Rio Verde. Nossa, mano. Aí eu falei, pô, tenho 2 filhos para sustentar, só tava saindo dinheiro, saindo, porque o padrão de vida que a gente tinha era e aí vai saindo. Aí começa... É difícil essa queda, você tinha um Essa padrãozaço de queda, aí você vida. diminui, E ninguém espera isso, né? Fazer essa transição, você Pra não família. espera. Ninguém Então, espera isso. Vamos olhar o lado da família, esposa, os filhos, não é fácil pra eles. Então, assim, né? eu falo que a bola me parou, né? O futebol que me parou. Porque por mim eu jogava profissional até hoje. Só que eu tive que correr para outro lado, né? Então, aí a bola me parou, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Aí foi onde eu tive a ideia do projeto, do GST, que é o que eu tenho hoje. Enquanto ele não ficava pronto, a montagem do galpão lá que eu fiz. Sim. Eu cheguei a fazer Uber, um amigo meu Da indicou, hora. Falou, pô, guerreiro, da hora. Hein, mano? Falei, não, mas eu gosto de dirigir pra caramba. Da Então, hora. mano, pra mim foi uma experiência de vida, assim, sensacional. Da hora, conheceu gente pra caramba. Conheci legal, gente né? pra caramba, Troca de de tudo que é experiência, né? tipo, vários fãs tirando foto comigo, eu Você tirava nem foto. aí, mano. Tô no Uber, já era. Mano, isso que é o louco de o que eu- você. Você na Grécia, o que você eu na falei, Europa. assim, é um trabalho como qualquer outro. É. O futebol é um Importante trabalho, trabalhar, assim né? como o Seu motorista exemplo, de irmão, da hora. aplicativo é um trabalho, assim como o jogou podcast na- de vocês é um trabalho. Sim. Então, assim, até que uma foto viralizou e aí veio a imprensa toda em cima querer saber. Esse é o ponto da né? empresa maldosa. É, Empresa maldosa. sensacionalista. Sensacionalista. fizeram- mas aí virou a meu favor, porque Vira, né? um canal, que na verdade foi o UOL, foi sensacionalista, só que vieram outras matérias sensacional que levaram por outro lado e tal. Então, para mim foi uma experiência muito bacana. E como experiência de vida, levei todo tipo de gente, conheci várias pessoas, várias histórias. Eu virava, Vários doidos também. virava psicólogo das pessoas. E o legal da tal. vida também é que você estava numa posição que serviu de exemplo pra muitos, né? Exatamente. Porque faz parte, altos e baixos da vida faz parte. Exato. E assim, o alto e baixo é relativo. Relativo, é verdade. É relativo. Porque é alto pra um, pra um. Entendi. Você encontra muita gente que acha que, por exemplo, o cara é um milionário lá e você acha que tá no alto. Mas o cara tá cheio de dinheiro e tá no baixo. Ou tá doente, ou ninguém da família gosta isso dele, ou ele não tem amigos. Ou ele é rico financeiramente, mas Isso, pobre de espírito, então, de assim, alma. o altos e baixos é relativo. É. Então, por exemplo, quando eu fazia o Uber lá, eu tava no alto. Conseguia pagar minhas contas, dirigia pra caramba. E isso foi, assim, temporário até o meu projeto ficar pronto. Tanto que quando o meu projeto ficou pronto, eu não tive mais tempo. Eu até queria continuar Sério? dirigindo, mas me consumiu tanto Que a molecada consome, que né? eu Não tem parei. jeito. Ô, Roger, o projetinho do GST foi com a grana que você tinha guardado ainda ou foi com relação ao Uber mesmo Não, que proporcionou o Uber eu isso? pagava minhas contas. Então, o meu projetinho ele foi na raça, não dependi de ninguém pra Sério? nada. Não teve nem obra- patrocínio, Não, Roger? teve obra lá, construção. Teve um amigo meu que é o Marquinhos, sensacional, que ele trampa numa empresa aí os caras da empresa dele lá ajudaram na obra, ele deu um desconto. Parcelei no cartão de crédito pra comprar os materiais, a grama É sintética. tudo uma grana do caramba, Mano, né? é grana, você gasta uma graninha. Então, assim... Lá tem quantos anos já o GST? Tô com quase 5. Começou em 2017. É tudo 1º de recente, dezembro né? de Tudo 2017.
Começou. E era um projeto para adultos que, de acordo com a demanda, né? Meus amigos tudo falando, pô, Roger, treina meu filho, você foi jogador, você tem experiência e tal. Começou a vir a demanda e virou uma escolinha. Então, já passei por 3 locais diferentes. A gente dava treino nos fundos de uma academia para algumas crianças, só com cone e umas bolinhas. Depois foi para um galpão um pouco maior. Depois um outro galpão um pouco maior. Hoje eu tenho parceria com o Colégio Mercedário, que eu alugo o espaço deles e uso a quadra da escola deles. Que legal. E graças a Deus hoje eu tô com mais de 100 crianças lá. Caramba, que louco, mano. Mais de 100 Mais uma vez crianças. o jogo vai mudando A aí, roda né? vai girando, A roda vai mais girando. de 100 crianças, um trabalho que é particular, né? É uma escolinha paga, que é dali que eu tiro o meu sustento, mas uma forma inclusiva, né? De botar o futebol como uma ferramenta de inclusão. Então eu tenho meninos treinando com meninas, eu tenho meninos com qualquer tipo de deficiência, eles treinam lá. Eu já tive aluno com isso que é síndrome, legal, já tive cara. aluno autista e treinam lá normalmente como qualquer outro. Então lá a gente garante que não tem nenhum tipo de bullying, nenhum tipo de preconceito, porque a gente breca na hora. Uma estrutura monstra se construiu, graças a Deus, né? Então, graças a Deus, assim, tenho ótimos profissionais ali, professores trabalhando comigo. E foi crescendo. Saiu dos fundos de uma academia, onde eu dava treino para 3, 4 crianças. E hoje com 100 crianças, com fila de espera, que se a gente tivesse um local maior, com uma quadra maior, com mais horários, Teria mais gente. poderia atender mais gente, com certeza. Então, infelizmente, a gente acaba não conseguindo atender toda a demanda. Mas o esporte, né, o futebol como uma ferramenta de inclusão e socialização. Claro que os meninos que vão se destacando, a gente vai tentando dar alguma ajuda, indicando para projetos de alto rendimento e tal. Até do meu amigo Fabinho, que já veio aqui, né? A gente indica lá para F5 lá alguns atletas. Mas seu foco não é alto rendimento. Não é o alto rendimento. Tô com um projeto com um amigo meu, com o Rafinha agora, que a gente deve montar um alto rendimento aí para jogar competições aí de alto rendimento. Parceria, só que né? aí já depende, a gente depende um pouco de investidores, de patrocinadores, para não precisar estar cobrando mensalidade de alunos e tal. Então a gente depende de uma iniciativa privada. Então, só que eu aprendi na minha vida a não depender de ninguém para nada. Então, se tá ao meu alcance, a sua história prova isso, né, Roger? Vou meter as caras. Então, enquanto eu não consigo bancar sozinho o alto rendimento, se aparecer os parceiros e tal, a gente fazer oportunidades. Teve oportunidade, chegou uns 3, 4 parceiros, deu para fazer, vamos fazer. Não deu, vamos segurar, não vamos dar o passo maior que a perna, mas a intenção agora, o meu novo projeto é ter um alto rendimento aí para jogar competições e botar moleques em visibilidade aí, oportunizar o talento dos meninos. Mas hoje ST, ele não é alto rendimento. Ele ali eu tenho um menino federado, olha só, que joga em time já e tal, ele treina junto com uma criança que nunca chutou uma bola. Da hora. E tratamento igual pros dois. Isso que é legal, a molecada, eu já presenciei isso. Isso pra molecada é fantástico. A molecada. Quem que você. O Roger Guerreiro me dá treino. Eles o Fabinho fala quando a eles molecada chega no YouTube lá. Fabinho, Roger Guerreiro, você jogou na outros... Polônia, é da hora, né? Lewandowski. Aí quer sugar, né? Meu professor jogou no Corinthians, jogou no Flamengo. Então isso é da bacana, hora, né, bacana. cara? Você dá brilho nos olhos. Você servir de inspiração para as crianças, assim, você ser reconhecido pelo seu trabalho não tem preço. Porque tem gente que compra reconhecimento, né? Compra seguidor no Instagram. Hoje é tudo visual, compra, né? Então, o cara não sei o quê. Não, você tem que ser reconhecido pelo seu trabalho. Quando o Roger veio, o Roger acenou de vir pra cá, o Roger falou assim, mano, eu não tô nem aí quantos seguidores você tem, se você tem inscrito, você não tem. Eu já fui em alguns outros também, não quero nem saber. Mano, eu não pesquiso isso. Eu vou porque eu quero. Simples assim. Ô, Roger, muito louco. O futebol continua sendo sua vida, então? Com certeza. Hoje, além do GST, eu jogo na Várzea. Desde que eu parei de jogar profissionalmente, eu jogo... Onde a chapa esquenta. Mas na Várzea recebe por isso? Recebe. Hoje, é por jogo. Recebe bem. Paga o quê? 100 conto, 150 não? Hoje a Várzea tá profissionalizada. Na Várzea tem jogador que ganha um pau e meio, 2 pau por jogo, pô. Não, caramba, sério? A Várzea tá investindo bastante aí. Com tem certeza tem empresa, é um celeiro de craques. Se os caras pô. olhar assim, esses times menores, olhar na Várzea lá, vai achar muito jogador bom demais. Então, que legal. Hoje eu jogo na Várzea, né? Faço o meu extra
na várzea, sou remunerado aí nos times que eu jogo. Jogo com os amigos também, tenho um time de amigos aí que eu brinco de final de semana. Então, legal. Sua distração e seu trabalho é o futebol. É a bola, Caramba, que da hora. bola 24 horas. Queria então, fazer a última pergunta pra você. Acho que essa pergunta vai ser muito difícil você responder. Qual é seu signo? Então, brincadeira. Essa é fácil, gêmeos. Diga paralelepípedo 3 vezes rápido. Não, não é isso não. Antes de você fazer a última pergunta, Tá. Vivano pegou fogo mesmo, viu? Ó, Foi o São Vivano? Então pode pensar em Pô, Outback. mano, pode ser o terraço. Recentemente, foi Olha, semana Roger. passada. Aqui, ó. Olha, eu não sabia, não. Não, então vai pro fogo de chão, então. Fogo de chão. Esquece. Ô Brasa, entra num propósito aí, viu, Bis? Mano, é sério mesmo, orar por ele, cara, pra que Deus abra as portas aí, mano, pra ele ganhar logo esse bagulho aí. O Fabinho também tá com um processo. Vai pro fogo de chão, pô. Não esquece de da nós, hora, não, muito- pô. Não, uma pizza só pra Pode, mas comemorar, muito louco, mano. guerreirão, hein, mano? Da hora. Posso fazer minha última pergunta? Ou você vai atrapalhar de novo, mano? Qual é seu ascendente? Não, brincadeira. Não entendo. Nós podíamos ter falado daquela história que o Fabinho mesmo. falou aqui, hein? Fabinho contou que você foi preso, mano. Pô, Mano, tá fala na assim, Rússia, eu vi lá, calma aí, eu vi lá. produção. Duas perguntas finais. Duas perguntas finais. Você foi preso também, além de tudo, você também foi preso na sua carreira. preso? Mesmo Presão, é mesmo? Mesmo jogando aí profissional, tava no Corinthians, o Fabinho contou essa história aqui, é a minha versão, a dele é a minha. Mas é a sua versão, é a sua versão. O time todo uniformizado, a gente foi fazer amistoso lá na Rússia, contra o Saturno da Rússia. E aí chegou lá, todos iguais, né? Uniformizado, lá terno, Corinthians, lá tal, entrando, os caras me pararam. Falaram, minha feição é parecido com os homem-bomba de lá, daqueles lá de lá, os checheno, lá, árabe, essas coisas todas. Você usa aí, barba que eles às vezes, né? Eu tirei pra vir aqui, pô, a moral. Até ontem eu tava barbudo. Aí, Pronto. ó, caramba. Aí os caras me pararam lá. Então, todos os jogadores no ônibus, diretor lá, ficou eu com um cara da diretoria do Corinthians lá. Eu fui lá pro hotel, depois de acho que 2, 3 horas só. Os caras me pararam, levavam meu passaporte, olhava pra mim, voltava lá pra dentro, eles falando, eu não entendia nada. Na época eu não falava o inglês, o espanhol, nem nada. Foi no meu primeiro ano de Corinthians. E volta lá, não, ele vai ficar aqui, pela minha fisionomia. Então foi uma forma de preconceito. Pela minha fisionomia. Sim. Cor e fisionomia, eles me barraram lá. E os caras tirando mão barato. Os caras ninguém te ajudou, não? Então, ficou. Os caras foram pro hotel, né? O Olha, jogador você foi ficou tudo pro sozinho hotel. ali, Fiquei mano. sozinho, ficou eu e mais um lá da diretoria. Não lembro quem ficou comigo lá. Mas ficamos lá tentando resolver, né? E chama tradutor e tal. Passaporte. Meu, sou jogador, tava tudo prenderam meu passaporte lá. Eu fiquei Caramba. dentro do aeroporto lá. Mano, umas sou 2, 3 jogador. horas, mano. Preconceito, né? Não, e tava tudo junto. Não é que eu cheguei sozinho depois. Entendi. Eu tava com a terno, delegação. cara, delegação. Por exemplo, quando o meu passaporte polonês, tem a minha fotinho lá, pretinho, polonês e tal. Toda vez que eu fazia conexão, principalmente pela Alemanha, eles me paravam. Achando que o passaporte era falso. Como que um cara assim é polonês? Aí eles puxavam Pode lá. crer, pode crer. Ah, pô, o que você faz? Não sei o quê. Aí olha lá os passaportes lá. O que você faz? Eu falei, eu sou jogador de futebol. Jogo. Pô, polonês? Não, eu jogo na seleção da Polônia. Fui naturalizado. Aí eles vão, puxa lá. Ô, desculpa, seu Roger, tá liberado, seu Roger. Ah, Aí, que da hora. Entendeu? Aí, Mas fui parado umas 2, 3 vezes na Alemanha. tudo Bom, por resenha conta não disso. falta, né? Você vai voltar aqui se E a Deus segunda, quiser. rapidinho, vai liberar o homem precisa trabalhar, meu filho. Mano, o que o futebol representa pra você? Tudo. Pergunta difícil, né? Não, tudo. A pergunta mais fácil é essa. Tudo, né? Porque minha mãe fala que eu dormia com bola de futebol, então eu nasci jogando futebol. Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, algum dia ela mandar eu escolher entre ela e a bola, não penso nem 2 vezes. Ela já sabe qual é a escolha. Então, Da hora, ela tá mano. comigo junto. Então, ela entende que eu jogo na várzea aí nos times e tal. A gente se conheceu através do A sua futebol, vida, a sua entendeu? paixão, Então, é seu ganha-pão. eu falo que enquanto as pernas estiver aguentando, eu vou estar jogando. Da hora. Mas der um sub-80, eu vou jogar. Sub-80, já pensou? Vou Você vai com o bicho sub-óbito, aqui. sub-óbito. eu vou jogar. Demorou. Então, No assim, céu também, se tiver uma peladinha, peladinha eu lá, tô nós vamos. dentro. E aí, em paralelo a isso, continuar com o meu projeto, que é transmitir. A gente não pode só adquirir conhecimento, né? Não adianta nada você ter conhecimento e não transmitir. Que é o propósito de Então, vida, né? O propósito de vida é você transmitir. Retribuir Não é o que você recebe. ganha, é o que você vai deixar, né, para as pessoas. Então, independente se é financeiro, se é
cultural. Claro, se isso é- deixa o endereço se da é GST social. lá, pô. Não, GST, o Instagram do GST é Guerreiro GST. Da hora. Meu Instagram é roger.guerreiro10, então pode acompanhar lá nas redes sociais. Então a gente tem o trabalho com adultos, né, com crianças. E é bem bacana. Só entrar em contato lá no direct, Só responde entrar no rapidinho direct lá, a gente responde rapidinho lá, se tem vaga, se não tem, horários, valores, tudo certinho. Graças a Deus a gente está com quase todas as turmas lotadas lá. Legal. Porque a procura tem sido grande, porque o pessoal vê que é um trabalho sério, projeto Legal. sério, onde a gente não faz acepção de pessoas, independente da Da hora, qualidade técnica, da cor, se é menino, menina ali, todos são tratados como atletas, como craques de futebol, independente do nível. Então, isso aí é o mais importante pra gente. Da hora, irmão. Bom, Obrigado. Deu pra dar uma viajada nesse Deu pra esporte dar uma hoje. viajada louco, mano. Gostei desse episódio, velho. Bora, Gostei, vamos, mano. top. Gostei. Eu que agradeço aí Obrigado, a irmão. participação, que, né, vocês possam crescer, vocês estão no início aí do projeto, que Sim. possam crescer. Amém. A nossa torcida é essa, né? Todo mundo tem que crescer junto. A gente não pode Sim. nunca querer puxar ninguém pra baixo. A gente tem que ver quem tá lá em cima e chegar lá também. Então que vocês possam, né, Amém. trazer cada vez mais pessoas famosas aí pra cá, conhecer mais histórias e que atinjam aí milhões e milhões de seguidores, que a gente Ô, sabe que glória. para esse tipo de projeto é o engajamento, É engajamento, né? não É tem trazer como, né? os seguidores e tal. Então que vocês consigam aí dar sequência e potencializar ainda mais o Masoncast. Obrigado, e até a irmão. próxima no Fogo de Chão, galera. E até Vamos a próxima, postar hein? stories. Ô, glória, se Deus Vai chegar. quiser. Obrigado, Vai Roger. fazer questão, é isso Galera, aí. obrigado aí por ter ficado até o final. É nóis. Não esquece aí de dar uma atenção pros nossos patrocinadores aí. Estamos com a Anguera, com o Mandu. E não esquece também da Amazon Óticas, né? E do Amazon Estilo. Se quer ficar bonito igual o Tito, corre no salão dele lá. Inclusive, Roger, tá convidado, viu? Lá no salão lá Na do faixa, Tito lá. tá. Opa, Fazer uma vamos lá, barba, na fazer faixa. um cabelo lá, na faixa lá. Vamos lá dar um talento. Dá um- Plástica não faz não, pra dar uma Plástica- melhorada. Não, Assim, a gente tem o hábito de dar sarradinha no cotovelo, mas se não se importar, irmão, fica à vontade. Deixa só o cabelo mesmo, tá Fecha tudo o programa, certo. encerra. É nóis, obrigado. Beijo, gente. Valeu.